Ô, guerreiro, uma belíssima noite para vocês, mais uma vez. Como passa rápido, né? Apesar de que semana passada a gente não teve aula, né? Então passou um pouco mais devagar. Ficamos 2 semanas sem nos vermos aí, né? Espero que vocês estejam aí bem, apesar de todo esse nosso contexto econômico, né? Enfim, ruim. Eu espero que vocês administrem sempre da melhor forma possível. Só reforçando, a gente vai estar sempre gravando essas aulas, tá? Mas é sempre bom a gente ter essa preocupação, de repente, não só assistir para quem não veio, né? Mas também aqueles que, porventura, tiverem o hábito de assistir mais de uma vez, pessoal. Recomendo isso, tá? Eu acho que é legal. Já que você pode ouvir essas aulas, aproveitem o tempo de vocês. Sei lá, quando estiver fazendo uma esteira, quando estiver batendo sozinho, nos momentos de lazer também, coloca um fonezinho aí. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante aproveitar o tempo que você estiver dirigindo, estiver no ônibus. Acho que vale a pena se dar uma olhadinha nisso aí também. Beleza? Então, vamos dividir essa aula em duas partes, mais uma vez, né? A primeira é aquela voltada a uma revisão rápida, que foi falado na aula passada. Na aula passada, a gente mudou um pouco, né, o nosso ritmo em função do conteúdo, né? Saímos um pouco de análise em si e fomos um pouco mais analíticos com relação ao conteúdo, né? Então, estamos estudando com um pouco mais ênfase agora, nesse momento, a conta estoques, né? Tentando entender, inclusive, esse entendimento todo vai facilitar muito a vida de vocês quando for estudar contabilidade de custos, né? No qual você vai ter aí uma matéria que é um desdobramento desse nosso assunto atual, né? Então, inclusive, é uma área bem interessante, como eu já disse para vocês na aula passada. Não garanto que todos vão gostar de contabilidade de custos, se é que já não tiveram, né? Vocês são de semestres diferentes, mas ou se gosta muito ou não se gosta de custo. Nunca vi ninguém que gostasse mais ou menos. Eu, particularmente, quando eu estudei, eu não gostei. Eu comecei a gostar um pouco mais, ou digamos que passei a gostar em um segundo momento, que eu tinha um domínio sobre o conteúdo. E aí fica mais fácil você gostar quando você domina, né? Naturalmente. Mas eu acho uma matéria interessantíssima, beleza? Então, aula passada, pessoal, se não me engano, seria bom a gente recorrer ao caderninho aí. Me ajude aí. Se não me engano, nós paramos na palavrinha gasto. Foi isso mesmo, galera? Não sei se vocês estão acompanhando por caderno, enfim. Mas dá uma olhadinha se nós paramos nas palavras-chave. Foi aí que nós paramos? Não. Deixa eu mostrar para vocês aqui, fica mais fácil, né? Vamos lá, aqui. Vejam se foi aqui. Eu mostrei isso aqui para vocês. Começamos por aqui, ó. Né? Nós falamos sobre gestão de estoques. Foi isso? E aí, o que ficou? O que é importante a gente recorrer, pessoal? Lembrar que essa palavrinha, ela nos interessa dentro do contexto de análise de balanço, porque ela é uma conta que pertence lá ao nosso ativo circulante, né? Então, o estoque, ele adquire facetas as mais diferenciadas possíveis. Depende muito do que se refere o segmento que a empresa atua, né? Então, por exemplo, se você pega um estoque de uma empresa prestadora de serviços, né? Seria, na verdade, um estoque de material de limpeza, um estoque de material de escritório, né? Que na contabilidade nós damos um tratamento de despesa, né? Já um estoque de uma empresa comercial é um estoque destinado à comercialização, né? Já um estoque de uma empresa industrial, você vai ter lá matéria-prima, né, que são os insumos de produção, você vai ter um estoque de produtos em processos. Você, por exemplo, de uma caneta, imagina uma caneta sem a tampa, ela é um produto em processo, em elaboração ou semi-acabado. Não quer dizer que ela não está pronta ainda para ser utilizada, por isso semi-acabado, em processo e em elaboração. E a partir do momento que eu coloco a tampa nessa caneta, nós partimos para o que nós chamamos de produto acabado, né? Então, observem que uma empresa industrial, se você pegar o balanço dessa empresa, ela vai manter simultaneamente esses 3 tipos de estoque, tanto matéria-prima quanto produtos em processo e produtos acabados, perfeito? Então, cuidado com isso. E a primeira interpretação que vocês devem ter é olhar um balanço de uma empresa. Através do balanço, como ele está dividido, essa subgrupo estoque, você consegue ver se era comercial, industrial ou prestadora de serviços, beleza? E observe que estariam dentro do mesmo subgrupo de contas, que seria o estoque lá no 1.3, que é o nosso ativo circulante, tá bom? E aí nós falamos quais são os principais objetivos da gestão de estoques, e aí eu destaco 2, né? A gente sempre começa fazendo uma revisãozinha rápida, então depois a gente parte para a continuidade do nosso conteúdo novo. Então, um deles merece muito a nossa atenção, que é esse primeiro que eu listei aí. Vocês estão vendo a página do Word, não estão, pessoal? Sim. Maravilha.
Então, eu coloquei reduzir a necessidade de capital investido em estoques. Então, alguém pode falar, até acho que foi o próprio Wagner, que na aula passada, professor, mas depende muito do segmento que a empresa atua. Sim, mas assim, nesse momento, a gente não está tendo uma preocupação, e isso também é uma virtude que vocês terão que ter enquanto profissionais lá na frente, de vocês estarem direcionando uma teoria para a realidade daquela empresa, né? Então, como eu não estou sendo específico quanto a esse ou aquele segmento, observe que ao longo de todo esse conteúdo que eu mostrei na aula passada, e vou continuar mostrando hoje, em nenhum momento eu estou direcionando para esse ou aquele segmento. Quando eu faço isso, eu alerto vocês. Eu falo, galera, uma empresa industrial, como eu acabei de falar, matéria-prima, produtos e processos, produtos acabados. E uma empresa comercial, somente estoque, pronto, né? Então, quando eu não o fizer, eu estou aplicando uma regra que é geral, né? Então, cabe a vocês ter a expertise da interpretação de alocar esse conhecimento de acordo com as circunstâncias. Porque quando eu falo assim, manter um capital investido em estoque, Wagner pode chegar, professor, mas espera aí, se é uma empresa como a Super Adega, né, que tem um alto giro de estoques, ainda mais num momento como esse, né, e imagino eu que eles devem estar com as vendas bem aquecidas, imagino eu, né, em função de ser um pouco de estabelecimentos que estão abertos, né, são materiais, são produtos de uma forma geral, são importantes, etc. Então, é justificável que ela quebre esse objetivo aqui. Sim, mas aí, volto a repetir, a gente está vendo a matéria como um todo, né? E se fosse uma questão voltada a uma prova, essa seria a regra que seria cobrada de vocês. Então, é sempre importante que vocês se lembrem dessa teoria, tá? Desse modelo. Então, quando eu falo reduzir a necessidade de capital investido em estoques, então a ideia é sempre você ter uma menor quantidade de estoques possível no seu almoxarifado. Até porque, né, turma, já é importante a gente lembrar que existe um custo inerente a manter esse estoque armazenado. E aí eu poderia ficar a noite toda falando sobre isso, né, que são os custos de armazenagem. Quais são eles? Aluguel, seguro, IPTU, manutenção, energia elétrica, né, que mais? Salário de pessoal, alguém chegou aí, salário de pessoal, enfim. Então, são inúmeros que fazem com que a gente tenha... Seu Edmilson, seja bem-vindo. Seu Dilson, né? Então, faz com que a gente tenha inúmeros custos associados a um almoxarifado grande, né? Tanto prova isso, nós chegamos a entendimentos em aulas anteriores, quando em algum momento eu questionei vocês, qual seria a empresa que tivesse um faturamento líquido maior, né? Falamos em Ponto Frio e falamos em Casas Bahia. Então, diferentemente daquilo que alguns imaginavam, Ponto Frio ele tem um custo líquido, uma receita líquida maior, em função de ele ter um custo operacional também bem menor em relação às Casas Bahia. Então, lembrando, pessoal, essa matéria, ela obrigatoriamente ela tem que ter causar essa função analítica em cada um de vocês, né? De estar direcionando o conteúdo de acordo com as especificidades de cada empresa, né? Entender que cada empresa tem sua cultura, é por isso que é muito importante algumas matérias que vocês já tiveram, né? Talvez gestão de pessoas, né? Se não tem também, isso não é proibido que você estude, lembrando que vocês estão no meio acadêmico, né? Então toda vez que um professor, e vocês sabem disso, traz algum conceito que não é objeto de estudo nosso nesse momento, né, como gestão de pessoas, mas nada impede você ir lá, dar uma olhada, né? Então, quando você fala em cultura organizacional, né, por mais que estejamos falando nesse momento de contabilidade, né, nós não podemos esquecer que é uma ciência social a contabilidade, né? Então, não é uma ciência exata, que vai fazer com que você tenha a alocação daquela realidade, ou daqueles modelos, daqueles conceitos, daquelas teorias, para a realidade daquela empresa. É porque se fosse assim, né, se fosse um Ctrl-C e Ctrl-V, seria muito fácil. Você simplesmente iria, um gestor, uma gestora, poderia simplesmente pegar um modelo de administração, copiar e colar. A gente sabe que na prática isso não é bem assim. Há necessidade de você compreender melhor, né, a cultura dessa empresa. Então, tudo bem com relação a diminuir a necessidade de capital investido em estoques. Segundo objetivo, eu coloquei, que vale a pena a gente recordar, também remete à questão da otimização de espaços físicos, né? Então, cada vez mais, as empresas vão querer espaços cada vez mais compactados, né? Espaços cada vez mais dinâmicos, né? Essa palavra otimização interessa demais na nossa contabilidade, né? Otimizar a utilização de recursos, o que seria isso, pessoal? Você otimizar seria utilizar da melhor forma possível, né? Tendo uma preocupação sempre na excelência, na busca de melhores resultados, né? Tanto prova isso que hoje em dia, se você for uma grande empresa, eu tenho certeza que todos vocês já foram, né? Seja trabalhando, ou seja na condição de cliente, a estrutura física de uma empresa mudou bastante, né? Antigamente você tinha salas que separavam as pessoas,
Hoje não, hoje você tem aquelas baias, né, que são, na verdade, divisórias, na altura mais ou menos da cintura, um pouco mais alto do que isso, no máximo até peito, e facilita o processo de comunicação, né? Então, se você vê aqueles filmes ali, por exemplo, como, estava até falando sobre esse filme recentemente, Diabo Veste Prada, né, Amor Sem Escalas, por exemplo, são filmes que eu já repetidamente já falei para vocês assistirem. A estrutura física das empresas estão cada vez mais mudando. Você tem empresas grandes, por exemplo, no qual você não tem mais sequer uma mesa fixa, acreditem. Você chega e senta onde quem chegar primeiro escolhe onde você quer sentar, né? Alguém pode falar, professor, mas não parece confuso isso? Bem, eu acredito que é uma questão de adaptação, mas o objetivo, na minha opinião, da empresa ao fazer isso é facilitar a conversa entre as pessoas, a aproximação, né? Quer dizer, é como numa sala de aula. Numa sala de aula você tende a sentar do lado da pessoa que você mais gosta, que você tem mais afinidade, que você conversa, troca mais ideias, né? Assim que funciona. Né? No seu trabalho, muitas vezes acontece isso, você acaba tendo uma proximidade maior, né? E acaba conversando mais com aquela pessoa em detrimento de outras pessoas. Então, a empresa, quando ela faz isso, né? Por exemplo, eu não faço isso com vocês porque vocês já são adultos, não temos necessidade de fazer isso, mas em cursos técnicos, eu tenho pessoal um público mais jovem, eu comumente misturo eles, trocam de lugares, porque é uma forma deles saírem daquelas panelinhas e ter uma interação um pouco maior. Então, o ser humano ele se comporta dessa forma, né? Então, essa otimização é nesse sentido, de você ter uma utilização melhor desses espaços físicos, né? E aí a gente pode levar isso não só para a gestão de estoques, mas qualquer outra situação, beleza? Avançamos, pessoal, essa parte aqui foi legal, essa questão do giro, né? É importante que vocês tenham esse entendimento, que giro, inclusive vai chegar um momento na nossa matéria que a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, que seria o número de vezes que o item entra e sai, que seria a rotatividade, né? Então fica uma coisa clara, se é uma empresa comercial, se ela tem uma maior rotatividade, ela vai ter uma maior rentabilidade. Olha só que frase legal de ser lembrada. Uma empresa, desculpem, que ela possui a maior rotatividade, ou seja, número de vezes que o item, que esse estoque, ele entra e sai da empresa, naturalmente ela vai ter uma maior rentabilidade, né? Então é por isso que os supermercados, eles têm uma margem de lucro pequena, até falei sobre isso em alguns momentos para vocês, em algum momento anterior. O supermercado ele tem uma margem baixa e um giro alto, por isso uma lata de leite é mais barata no supermercado em relação à padaria. E já a padaria é o contrário, né? Ela tem uma margem de lucro alta, mas em compensação o giro dela é muito lento em relação ao supermercado. É por isso que na padaria os preços são maiores, né? Lógico, de produtos que não envolvem a padaria em si, né? Por isso que, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas as padarias ficam chateadas com supermercados vendendo pães, né? Porque, por exemplo, eu fui no Dia a Dia recentemente, lá o quilo do pão está R$ 5,99, então quase 3 vezes mais barato do que na padaria. A padaria é uns R$ 15 em média, né? Então, isso é uma forma do supermercado, uma estratégia de marketing do supermercado, e não é ilegal, uma vez que ele tem permissão para comercialização disso, né? Mas a padaria se incomoda com isso porque, teoricamente, o pão é o produto principal da padaria, né? E o café, o leite, aquelas coisas acessórias. Então, mas a gente sabe que hoje, que nem uma propaganda que passava, não sei se vocês lembram disso, um dono de uma padaria bem senhor de idade, chega com um filho que seria o gestor, o gerente da padaria, e aí o senhor fala assim para o filho dele, no meu tempo, padaria era só vender pães, né? E hoje uma padaria é uma pizzaria, a padaria é uma cafeteria, né? A padaria ela também avançou em outras áreas, é uma loja de conveniência e etc. Enfim, então voltando para cá, lembre-se que o giro para nós, a ideia é do giro maior, melhor. E outra, né, pessoal? Se eu tenho um item que ele gira mais vezes, a chance de eu vir a perder esse item em termos de prazo de validade, como eu coloquei aqui, ela é bem menor. Outra coisa que eu coloquei que é interessante aqui, ó, reduzir os riscos de perdas, danos e deteriorização. Isso é importante, né? Porque, e aí entra aquilo que já também comentamos em gestão de pessoas, e a gente não dá para estudar só a análise das demonstrações contábeis sem beber um pouquinho em outras áreas. Então, mais uma vez, vamos em gestão de pessoas, vamos lembrar daquela função treinamento. O que seria treinar? Capacitação, desenvolvimento de competências, né? Isso, um time de futebol, quando ele treina, ele está se preparando para um jogo futuro. Mesma coisa acontece com relação ao capital intelectual. Acrescenta essa palavrinha no vocabulário de vocês, hein, pessoal? Não usem mais recursos humanos, né, quando você se referir às pessoas que trabalham na empresa. Usem a nomenclatura capital intelectual. Isso é muito mais atualizado. E aí, dentro daquela perspectiva que eu já falei para vocês, e de vez em quando eu estou lembrando, eu tentar sempre me diferenciar em relação à minha concorrência. Aí eu estou falando em mercado de trabalho. Se eu vou ter uma entrevista, eu vejo alguém que fala
né? Dois candidatos a uma vaga, um deles fala capital intelectual e o outro fala capital humano, eu vou olhar com um olhar mais aguçado para o que falou capital intelectual. Pelo menos naquele momento ele vai despertar mais minha atenção. E observem que vocês estão numa faculdade hoje também buscando esse elemento de diferenciação, né? E acredito nisso totalmente. Eu acho que duas pessoas, um homem e uma mulher, por exemplo, que saem de uma faculdade com o mesmo conteúdo que estudaram, eles não saem com o mesmo nível de conhecimento. A gente sabe disso, depende muito do grau de dedicação que cada um deu, do nível de relevância que isso teve de fato, o quão seriedade, né, disciplina teve no conduzir desse aprendizado. Tudo bem? Falamos também sobre essa palavrinha layout, né? Essa palavrinha aqui é um anglicismo que nos interessa, em português seria layout, seria a disposição física, né? Então, muito importante a gente pensar nisso também, quando você vai num grande atacadão da vida aí, você vê que os itens são verticalizados, né? Ou seja, são empresas muito altas fisicamente falando, no qual você vai ter aí uma tentativa de otimização em função desse layout verticalizado. Tudo bem? E aí chegamos a esse conflito departamental. Falei para vocês que os departamentos eles têm, né, em algum momento, objetivos que são conflitantes. Perguntei para vocês, o departamento de produção, se ele quer menos ou mais dinheiro investido em estoques. Chegamos a ter um entendimento que ele quer cada vez mais, né? Porque quanto maior a matéria-prima que eu tenho para transformar em produto acabado, né, mais chance eu vou ter, enquanto departamento, de alcançar meus objetivos. Perguntei para vocês, e o departamento de vendas, pessoal, o que vocês acham? Esses caras querem mais ou menos dinheiro investido em estoques? Também mais, porque se eu sou papelaria da esquina, eu tenho 3 cores de pincel, azul, vermelho e preto, para te ofertar na condição de minha cliente. Agora, se eu tenho na opção número 2, 10 cores de pincéis para te ofertar, a chance de eu vir a sanar, né, o seu desejo de consumo é muito maior do que apenas 3 cores. Então, o departamento de vendas também mais. E já o departamento financeiro, perguntei para vocês, fiz a mesma pergunta, e eles responderam que não, né? O departamento financeiro é exatamente o contrário, né? O departamento financeiro ele é avesso a grandes investimentos. Então, pessoas, né, o departamento mão fechada. Ele quer que a empresa ganhe a maior quantidade possível de dinheiro, utilizando a menor quantidade de recursos possíveis, né? E aí eu poderia falar em outros departamentos que também são conflituosos, por exemplo, o departamento de marketing, né? O marketing é um dos departamentos que mais quer dinheiro para gastar, para colocar o nome da empresa na rua, no outdoors, propagandas, patrocínio, etc. E, de repente, vem o departamento financeiro e diz para eles o contrário. Não, peraí, vamos frear um pouco esses investimentos, porque nós temos alguns outros objetivos a serem alcançados. Então, e qual que é a grande conclusão que nós chegamos sobre esse assunto na aula passada? Que o Departamento de Administração de Recursos Materiais, ou Gestão Patrimonial, nesse momento tem um grande desafio, que é, olha só que desafio interessante, pessoal, conciliar esses diversos interesses conflituosos, né? Abastecer os diversos departamentos da empresa com materiais de forma a satisfazer as necessidades de consumo de cada um deles, né? Então, essa gestão de estoques ela tem um belo desafio. Então, mesmo lidando com departamentos, interesses que são conflitantes, é importante que ele lembre, ele na condição de gestão de estoques, que eu devo ter um abastecimento comum ou contínuo, independente de interesses conflituosos. Beleza? E aí fechamos a aula passada falando sobre essas palavrinhas chaves aqui. Falamos sobre matéria-prima, aliás, classificação dos materiais, até combinei com vocês uma coisa importante. Toda vez que eu abri parênteses ao lado de um nome, tal qual eu fiz aqui, né, coloquei classificação dos materiais, parênteses, etapas do processo produtivo, é a mesma coisa, hein, pessoal? Então, cuidado com isso, galera. Se forem fazer lá a prova do Conselho de Contabilidade, ou em outro momento forem fazer também concursos públicos, cada vez mais a nossa matéria ela é cobrada com essa mudança de nomenclatura, tá? Então, cabe a nós termos essa preocupação. Mesma coisa aqui, ó. Matéria-prima, numa situação de prova, ele pode ser chamado de insumos de produção. Para nós, são sinônimos. Produtos em processo, pode ser chamado de produto em elaboração ou semi-acabado. Então, as bancas fazem isso, né? Quem elabora a prova do Conselho Regional de Contabilidade é a mesma coisa. Então, cabe a vocês estarem muito atentos com relação a isso, tá? E produtos acabados. E aí, perguntei para vocês assim, né? Na aula passada, qual dos 3 vocês acham que geram a maior preocupação para a gestão de estoques? E aí chegamos ao entendimento, na verdade, é o número 2, né? Alguém até deve ter pensado na aula passada, pô, professor, mas matéria-prima não é importante, produtos acabados não é importante, né? Interrogação, né? Chegamos ao entendimento que os 3 são importantes, mas que o grau de relevância maior, né, está no nível 2, que seriam produtos em processo. E por quê, galera? O que acontece? Matéria-prima é um problema? Né? Imagine, por exemplo, uma escassez de matéria-prima que vai fazer com que
eu tenho uma linha de produção parada, né, que seria, por exemplo, uma greve dos caminhoneiros, por exemplo, que venha interromper o fluxo de abastecimento da minha linha de produção. Isso é um problema? Mas é uma contingência. Por isso que é muito importante. Uma vez eu estava numa aula como essa, aí alguém perguntou assim, professor, mas do que você tem falado, a impressão que dá é que tudo aqui é muito perfeito, tudo aqui acontece, eu consigo fazer uma previsão de estoque sempre acertada, eu consigo saber quais são as intenções. Galera, não. Isso daqui não existe nada numa fórmula matemática que você chega a um consenso exato. O que nós temos, na verdade, é um controle sobre as nossas ações, mas não sobre o que vai acontecer com o mercado, políticas econômicas, né? Ainda mais um país como o nosso. Ainda mais um país como o nosso, né? No qual você tem aí umas incertezas políticas, incertezas econômicas, muito mais enraizadas do que em países desenvolvidos. Então, esse exemplo que eu dei para vocês da greve dos caminhoneiros é um exemplo categórico de uma coisa que eu não tenho controle nenhum sobre isso, como estamos passando por um problema da pandemia, que também não existe nenhuma previsibilidade a um fator como esse. Então, lembre-se, nós estamos falando de ações prévias, ações que facilitam o nosso planejamento. Eu estava numa aula de comunicação organizacional e a gente estava falando sobre isso, né, do quanto que há necessidade de você não só avaliar alguma coisa que você está fazendo, mas antes de você avaliar, você deve fazer todo um planejamento prévio. A partir do momento que você faz um planejamento, você traça quais são os seus objetivos futuros, avaliar o quão próximos os objetivos estão, fica muito mais fácil do que simplesmente você não fazer um planejamento e somente avaliar alguma coisa. Fechado? Então, cuidado com isso aí. Produto acabado, por exemplo, é importante, falamos sobre isso ano passado demais, né? Imagine um estoque abarrotado de produtos acabados, né? Você pode ter aí uma situação de um nível muito alto, aumentando, né, os custos de armazenagem, você tem necessidade de mais espaços físicos para guardar esses itens, indiscutivelmente. Mas concorda se a empresa adquirir uma política promocional de preços, né, ela vai conseguir reduzir esses níveis de estoques ou até mesmo acabar. É só você ver o comércio. Quando você tem uma estação do ano que é alterada, verão, sai verão, entra inverno, ao contrário, né, você tem uma liquidação que acontece inerente a empresa quer acabar com aqueles itens ali que não vão ser vendidos em estações futuras. Então, é um produto acabado que é importante para nós, indiscutivelmente, mas não é o mais importante. Por que o 2 acabou sendo o mais importante, pessoal? Porque o produto em processo, conforme nós chegamos ao entendimento, ele não vai para o almoxerifado, tá? Ele não vai para o depósito. E essa fala é muito importante que vocês lembrem, hein, galera? Cuidado com isso. Quem armazena produto acabado, aliás, o que o almoxerifado e o depósito armazena é etapa 1, que é matéria-prima, e etapa 3, que são os produtos acabados, tá? Almoxerifado e depósito não armazenam produtos em processo. Aí alguém pode falar, professor, mas para onde, enfim, vão os produtos em processo? Eles vão permanecer na linha de produção, perfeito? E dependendo do quão numerosos eles sejam, eles vão começar a criar aquilo que nós chamamos na aula passada, que é o famoso gargalo, né? O que seria um gargalo de produção? É um ponto de lentidão, é um ponto de parada na linha de produção, fechado? Então, por isso que eu justifiquei para vocês que a etapa 2 ela é mais importante. Imagine, por exemplo, para quem não se convenceu ainda, o tamanho do trabalho que eu teria de às 6 horas da tarde de uma quinta-feira, por exemplo, pegar a minha fábrica fechando, eu pegasse esses itens em processo, pegassem fisicamente esses itens, levassem lá para o almoxerifado, guardassem lá durante a noite, e na sexta-feira, às 8 horas da manhã, pegassem esses itens, retirassem, levassem para a linha de produção para que fossem concluídos. Então, galera, nós teríamos aí riscos muito grandes, não só de logística, né, mas principalmente você aumentar o risco de perdas, de danos, deteriorização. Por isso que a etapa 2 das 3, não que as outras não sejam importantes, é a que mais se destaca, beleza? Falamos só a palavrinha fornecedor, né, cuidado com isso. Pessoal, até aqui nós chegamos a ver na aula passada? Eu acredito que sim. Estão lembrando dessa parte da matéria? Eu estou na dúvida, pode ser que de repente nós tínhamos terminado aqui. Vocês fazem anotações, tiram foto? Não. Me ajudem, galera. Vamos lá, me dê um feedback aí. O professor terminou em gasto. Em gasto mesmo, né? Ah, maravilha, obrigado. Maravilha. Então, falamos aí sobre fornecedor, que é um parceiro comercial. Falamos sobre provisão de estoques, que são esses 5 itens, né? Preço, qualidade, quantidade, condições de pagamento, prazo de entrega. Então, para nós, pessoal, um fornecedor, ele até pode ser único, tá? Então, tira essa frase, que é muito comumente falada aí fora. Para cada tipo de produto, você deve ter 3 fornecedores, tá? Isso
Tudo bem, pode funcionar na prática, mas para nós, se eu tiver apenas um fornecedor que seja um parceiro comercial, não há necessidade de eu manter um segundo ou terceiro. O que não quer dizer que eu não possa manter, né, o que se chama de cadastro de fornecedores, né? São informações cadastrais que ajudam, né, um possível contato que haja essa necessidade. Ponto de ruptura, para vir importantíssima para nós, tá? Seria quando o nível de estoque ele chega a zero, então seria uma atrofia dentro da gestão de estoques, é tudo que nós não queremos enquanto gestores. E aí, pessoal, fica uma coisa interessante, que é um exemplo legal que vocês nunca vão esquecer, quando você fala aí em ponto de ruptura. Deixa eu acho. Aqui. Você, por exemplo, quando você vai ter um McDonald's ou passa em frente a um McDonald's, você vê que, já viram um caminhão bem grandão, branco, escrito Martin Brower, ou Martin Brauer, sei lá o nome dos caras, e aí aquele fornecedor do McDonald's, ele é um parceiro que dentro daquele caminhão ali, um fornecedor, na verdade, né, que ele tem 3 compartimentos distintos de temperatura, para ser acondicionado simultaneamente pães, por exemplo, saladas e carnes, um exemplo, né? E aí faz com que, olha só que interessante, é o que se chama de cadeia de suprimentos isso, né? Já aconteceu de vocês estarem numa rodovia, vocês virem aquelas frases estampadas em caminhão, né? Escrito logística integrada. Já viram isso? Então, antigamente as frases de caminhões eram mais engraçadas, né? Hoje praticamente você não vê mais isso. As frases de paralama de caminhão, né? Ainda você vê. Se for um caminhão antigo, você vê. Mas os novos é muito raro. Então, o que seria essa logística integrada, pessoal? Quer dizer, aí uma sugestão de estudo para quem for estudar logística numa situação futura, tem alguns cursos legais nessa área aí. É uma área bem interessante. O McDonald's de Taguatinga Centro, por exemplo, ele vai manter seu nível de estoque muito baixo. Por que ele vai fazer isso? Porque ele é limitado fisicamente, né? Pode olhar lá para dentro, é uma empresa muito pequena fisicamente falando. E por que ele vai fazer isso? Porque ele sabe, a franquia, né? Ou ela sabe, que no tempo oportuno e na quantidade necessária, ela vai ter seus níveis de estoques reabastecidos, perfeito? Então, ou seja, o que seria essa logística integrada? É uma ligação entre o cliente, que seria o ponto A, e o fornecedor, o ponto B. Né? Por isso que é muito comum você ter rastreadores nesses caminhões, por exemplo, para que você consiga, né, eu na condição de fornecedor, eu acompanho, porque não é o caso muito dessa região aqui de Brasília, mas em algumas regiões, tipo Rio, São Paulo, na Dutra, tem muito roubo, né, de caminhões e tal. E aí você, ao saber de uma situação, ou um problema mecânico que possa vir a ter, você vai estar direcionando um outro caminhão para estar abastecendo, para que não tenha exatamente esse conceito que eu passei para vocês, que é o conceito de ponto de ruptura. Beleza? Gargalo, acabamos de falar sobre isso, é um ponto de lentidão. Materiais críticos são aqueles materiais de difícil armazenagem, transporte. Só lembrar daquelas caixas estampadas, né? Frases, cuidado, frágil, empilhamento máximo de 5 caixas, 2 caixas, são exemplos de materiais críticos. E aí fechamos nossa aula passada falando sobre a diferença entre custo e despesa. E aí, galera, nessa altura do campeonato para vocês, né, na condição de estudantes de contabilidade, isso tem que estar muito claro para vocês, tá, galera? Vou só repetir o exemplo, eu falei para vocês, por exemplo, numa sala de aula, o salário do professor é um custo e na mesma faculdade, na JK, a recepcionista seria uma despesa. Outro exemplo, a energia elétrica que lá dentro daquela sala onde nós estamos, né? Todas as sextas-feiras à noite, ilumina aquela sala, é um custo. E já a energia elétrica que ilumina o painel publicitário lá fora, escrito Faculdade de JK, Unidade Taguatinga, seria uma despesa. E aí alguém pode perguntar ao professor, mas ficou um pouco confuso esse exemplo. Observem que não. Por que a minha mão de obra é um custo e não uma despesa? Não é que ela seja menos ou mais importante do que a da recepcionista, por exemplo. Não tem nada a ver. Não é pelo grau de relevância, mas é pelo grau de ligação que a sua mão de obra tem com relação à atividade fim que a empresa pratica. Então, qual que é a atividade fim de uma faculdade? Prestação de serviço no ramo de ensino. Então, um professor está prestando serviço, né, exatamente ministrando aquela aula, por isso que a minha mão de obra está diretamente ligada, por isso é um custo. E já a recepcionista não entra em sala, né? O salário dela vai ser uma despesa. Outro exemplo, a energia elétrica. Seria impossível termos uma aula à noite sem iluminação em sala de aula. Por isso, ela é um custo. E já a energia elétrica, que move o painel publicitário lá fora, seria uma despesa, porque se apagássemos aquele painel, nós continuaríamos tendo a aula naturalmente, por isso é uma despesa. Então, o que nós concluímos? Que a energia elétrica, que a despesa, ela está indiretamente ligada à atividade fim da empresa e o custo está diretamente ligado. Perfeito? E aí, galera, isso é um mundo de conhecimento que vocês vão desbravar lá em contabilidade de custos, tá?
E aí vocês vão ver, né? Pega uma fábrica, ela tem 100 metros quadrados, quantos metros quadrados a área da fábrica em si, né? A área fabril ocupa, sei lá, 30%, sobra 70%. Então, 70% seria a despesa e os 30% seriam custo. Porque qual que é a atividade fim dessa indústria? Produzir alguma coisa. Então, a área industrial está diretamente ligada. Então, não seria correto pegar o aluguel inteiro e lançar 100% como sendo um custo, porque apenas 30% daquele espaço físico está sendo ocupado, né, pelaquela parte industrial. E já os outros 70% seria área administrativa. Aí vai ser uma despesa. Então, por isso que eu falo, é uma matéria muito legal, assim, ela tem um grau de dificuldade, na minha opinião, mas é aquilo, né? Tudo que é interessante nos traz uma inquietude nesse sentido. Essa matéria vocês vão adorar, se é que você já não tiver. Beleza? E a última palavrinha que nós vimos é aquela palavrinha custo de armazenagem, já tínhamos falado sobre ela, né? Seria todo o gasto que você tem para manter esse item, seguro, limpeza, manutenção, energia elétrica, aluguel, IPTU e etc. Falamos também sobre a palavrinha, a última que eu queria chegar é gasto, né? Então, cuidado com isso, pessoal. Uma questão de prova, por exemplo, falar assim, determinada empresa teve um gasto com energia elétrica de R$1.000. Eu não falei para vocês se é um custo ou uma despesa, porque gasto pode ser as duas coisas, né, ou uma ou outra, né? Então, termo que pode significar tanto um custo como uma despesa. Então, numa questão de prova, eu já vi isso numa prova de suficiência de contabilidade. Temos umas duas questões falando isso, tá? E aí, num segundo momento que, como era uma indústria e estava se falando de energia elétrica, aí você direcionou para custo. Mas se colocar gasto, você vai ter que interpretar, beleza? E por último, fechamos a diferença entre almoxarifado e depósito. Então, não é a mesma coisa para nós. Almoxarifado tem essas 5 funções: recebimento, né, ou seja, conferência, a catalogação, só lembrar do código de barras, depois movimentação interna. Cuidado que para nós, pessoal, sempre a ideia é sempre a menor movimentação possível. A armazenagem, que é a guarda física, e por último é distribuição, ou seja, atendimento de requisições. E já o depósito para nós é a função armazenagem. Um exemplo legal para que vocês não esqueçam, o Carrefour aqui em Brasília tem um centro de distribuição, não sei como é que eles chamam, mas o nome mais comum é esse, na região ali próxima a Santa Maria, né, Gama, né, Novo Gama, na verdade, até acho que é Goiás ali, se não me engano. E ali você tem um centro de distribuição que abastece todas as unidades do Carrefour em Brasília. Taguatinga, Zanorte, Park Shopping, etc. Então, ou seja, esse centro de distribuição lá no Novo Gama, não sei se fica lá, mas fica próximo, seria um depósito e cada unidade do Carrefour seria um almoxarifado, beleza? Então, são funções um pouco diferentes, tudo bem? E cuidado para que vocês não cometam o erro falando assim, vamos dar um pulinho lá no estoque, né? Quer dizer, se eu falar isso para alguém, eu vou ser entendido, né? Mas tecnicamente falando, eu estou errando, porque o estoque ele não é o espaço físico. O espaço físico para nós ou é almoxarifado ou é depósito, ponto. O estoque é o bem que está sendo guardado dentro desse espaço físico. Então, cuidado para que vocês não cometam, um bate-papo informal não seria um erro, mas tecnicamente seria, beleza? Então, dando continuidade com relação à nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre essas técnicas de previsão de estoques. O que é importante que nós saibamos antes de a gente falar sobre isso, pessoal? Que prever é uma função que é muito útil para nós, né? Dentro da contabilidade, dentro da gestão de estoques, que é o estar num período atual e fazer um cálculo estimativo das quantidades que serão consumidas em períodos futuros. Mas que períodos são esses? Pessoal, pode ser um período mensal. Então, por exemplo, estamos em maio, olhando para junho. Pode ser quinzenal, estamos na primeira quinzena de maio, né? Olhando para a segunda quinzena de maio. Pode ser um período semestral, primeiro semestre de 2020, olhando para o segundo semestre de 2020. E pode ser das mais variadas unidades de tempo. Então, cuidado em situações de prova, que essa unidade de tempo ela pode variar, né? Eu coloquei aqui uma previsão mensal, que seria mais utilizado, mas nada impede de uma questão de prova de cobrar uma função, uma unidade de tempo de que seja bimestral, semestral, não faria diferença para nós. Então, antes de mais nada, é importante que você se lembre que prever é estar em um período atual e fazer um cálculo estimativo para quantidades que serão consumidas futuramente. De cara, a gente pode concluir que não existe nada de perfeito aqui, né? Mas aí temos várias intempéries, né? Vários fatores externos que vão se comprometer de maneira significativa o alcance desse objetivo, que é chegar próximo a essa previsão de estoques, como acabamos de falar. Imagine, por exemplo, se eu sou dono de um salão de cabeleireiros e eu comprei, sei lá, né? Não, vou dar uma barbearia, que eu conheço um pouco mais que salão. Você vai comprar gel massageador para barba, né? Ou shampoo para barba. Então, ou seja, eu fiz uma previsão, vamos lá voltar um pouquinho. Estamos lá no início de março.
antes disso tudo ter começado. Aí eu faço uma previsão pensando para abril, comprei, sei lá, 100 potes de um shampoo para barba, shampoo para o cabelo, etc. E o que vai acontecer? Houve a pandemia e toda essa minha previsão de estoques ela foi acertada. Então, só para provar para vocês o quanto que existem fatores que são fatores que eu não tenho um pingo de controle sobre ele. Mas em uma situação ideal, né, que isso que está acontecendo atual é uma coisa que nunca aconteceu, pelo menos nessas proporções, como a questão dos caminhoneiros, eu lembro que nunca tinha acontecido. Então, mas são situações totalmente análogas que nós estamos falando. Né? Mas, numa situação ideal, é claro que eu vou ter uma referência. É claro que se eu sou dono de barbearia há 10 anos, há 5 anos, eu já sei como se comporta. Eu já sei, inclusive, até qual é o período do mês que as pessoas mais frequentam esses lugares. Imagine, por exemplo, salão de cabeleireiros, né? A vaidade feminina faz com que seja um ano todo, mas existem alguns momentos, imagino eu, que vai fazer com que seja maior, período de festas de final de um ano, naturalmente, né? Período de acho que é mês de maio, que é o mês das noivas, né? Sei lá qual que é, agosto, não sei. Também, teoricamente, você vai ter mais festas que vão acontecer naquele período. Então, todo esse fator de conhecimento, né, de know-how, eu vou ter. Então, nós estamos trabalhando com a regra, né? Então, a ideia aqui, ao mostrar essas técnicas para vocês, pessoal, não é mostrar qual delas é a melhor, qual delas é a pior, qual delas é menos ou mais utilizada. Não, a ideia não é essa. A ideia é simplesmente mostrá-las conceitualmente, tá bom? E aí, no segundo momento, a gente pode pensar em alguma que a gente entende como sendo mais utilizada, mas a título de exemplo apenas, tá? Então, observe essa primeira que eu chamei de projeção, pessoal. O que seria projeção, né? Imagina que você está aí, vamos voltar um pouquinho o relógio, estamos lá no dezembro de 2019, tá? Lá no dia 20 de dezembro, antes do Natal acontecer. E a seguinte pergunta é feita a um gestor, né? A um administrador. Qual a previsão de estoques para o Natal de 2019? Certo? Nós estamos no dia 20 de dezembro, voltamos no nosso relógio. Aí ele fala o seguinte, não, a previsão é que o Natal de 2019 supere o Natal de 2018 em 5% em relação às vendas totais. Então, o que ele está imaginando? Ele está admitindo uma perspectiva de crescimento. Então, observe o conceito da projeção. Admite que o futuro será uma repetição do passado e que as vendas evoluirão com o tempo. Então, ele está projetando uma perspectiva de crescimento. Alguém pode pensar assim, professor, mas se houvesse uma perspectiva de queda, né, ou seja, de retração de consumo, ainda assim seria projeção? O que vocês acham, pessoal? Concordam que sim? Eu estaria projetando uma queda de vendas em relação ao Natal anterior. Então, isso pode acontecer também, fatores econômicos, fatores climáticos, fatores culturais, né? Vários fatores externos podem contribuir nessa retração de consumo, principalmente fatores econômicos. Tá? Tudo bem? Então, essa é a projeção. A explicação, pessoal, tem um exemplo legal aqui relacionado à Páscoa, né? Você pega chocolates Nestlé, Garoto, Cacau Show, seja qual for de sua preferência, o que acontece às vésperas da Páscoa, que nós passamos recentemente, né? Esses caras vão justificar e explicar uma necessidade de incrementar seus investimentos em estoques, né, em função de uma data conhecida e previsível, que é a própria Páscoa. Né? Então, o que eles vão fazer? Vai se produzir mais chocolate essa época, porque eles sabem que existe um fator cultural chamado Páscoa, né, que vai influenciar aumentando a demanda por procura, desculpa a redundância, de chocolate. Então, essa é a explicação. Ela se justifica, se explica essa necessidade de aumentar, de se incrementar esse investimento em função de um fator cultural. Outro exemplo disso seria, por exemplo, imagine uma indústria fabricante de fantasias de carnaval, né? Ela vai ter um pico de consumo onde? Em fevereiro, que é o carnaval. Talvez lá no Halloween, que é uma data que, né, nós estamos engolindo aí, que é uma cultura americana, se não me engano, ou inglesa, acho que deve ser americana, que ou não está sendo acrescentado no nosso calendário. Então, lá em outubro, você vai ter um pico também, mas nada comparado ao carnaval. Então, o que essa empresa vai fazer? Ela vai justificar e explicar lá em janeiro ainda uma necessidade de comprar mais tecido, por exemplo, mais pano, tecido literalmente falando, para incrementar a produção de fantasias, né, e etc., para o carnaval, que é um fator cultural também, né, que vai acontecer durante o mês de fevereiro. Tudo bem? Pessoal, com relação à primeira e à segunda, tudo bem? Alguma pergunta? Por enquanto, tranquilo. Tranquilão, né? Moleza. Maravilha. Vamos lá, predileção, pessoal. Essa daqui é muito simples também, muito utilizada, inclusive, tá? Dormindo meu discurso?
Você tem aí o Joaquim do açougue da esquina, que ele está lá, sei lá, há 30 anos vendendo carne naquele mesmo local, que seja, né, Taguatinga, que colocamos como exemplo anterior. Aí o que ele faz? Né? Vamos imaginar que ele olha para o mês de junho que está se aproximando, ele fala o seguinte: mês de junho eu preciso de 500 quilos de carne. Então, o que ele está falando? Como ele já conhece muito bem, está há 30 anos nesse segmento, ele vai, na verdade, não justificar para não confundir com o anterior, ele vai se basear exclusivamente em função do conhecimento que ele tem. Então, observe o conceito. Funcionários experientes e conhecedores das demandas de vendas estabelecem as compras. Perfeito? Eu até coloquei um exemplo aqui, micro e pequenas empresas, né? O microempresário, vocês sabem disso, muitas vezes eles têm um conhecimento, não sei se vocês já ouviram falar nisso, galera. Já ouviram falar no tal do conhecimento tácito? Alguém já ouviu falar nisso? Não. Interessante vocês saberem disso, tá? Conhecimento tácito é aquele que, quando você pergunta para alguém o que ela está fazendo com relação a alguma coisa, ela não consegue responder. Por exemplo, o empreendedorismo, para muita gente, é um conhecimento tácito. Porque muitos daqueles empresários e empresárias que hoje são, né, empresários, eles nunca sentaram numa cadeira, né, numa faculdade, nunca fizeram nenhum curso voltado à gestão e etc. Então, eu já fiz isso, inclusive, já perguntei, né, com um professor, já levei um pessoal lá do Senac Taguatinga para ir até aquela região ali do Taguatinga Center, né? Muitas ali são o quê? Lojinhas, né, de coisas, artigos para festas, né, que mais? Ramarinhos, né, etc. E aí, vou bater um papo com o gestor de lá e pedir para que eles perguntassem perguntas básicas. Por exemplo, para o senhor, o que é liderança? Para a senhora, o que é gestão? E aí, galera, no final das contas, não saía quase nada. E não estou dizendo que eles não sejam capacitados, não, muito pelo contrário. Muitas vezes são muito bem sucedidos, a maioria deles, né? Profissionais de sucesso ali. Então, você imagina o potencial que eles teriam se sentassem numa cadeira como vocês estão numa faculdade, né, para aperfeiçoamento desse tipo de conhecimento. Então, ninguém ia segurar. O potencial seria muito maior. Então, isso é o que se chama de conhecimento tácito. Já o conhecimento explícito é o que eu estou fazendo com vocês hoje, nós estamos fazendo aqui. Essa matéria, né, de contabilidade, a contabilidade é um conhecimento explícito, ou seja, você consegue ensinar, falar sobre isso tecnicamente falando. Perfeito? Tudo bem? Então, tácito e explícito, interessante isso aí. Beleza com relação à predileção, então observe que ela é qualitativa ou não matemática. Por que eu fiz questão de colocar essa observação, pessoal? Porque ela, na verdade, o Joaquim não tem um dado matemático, ele simplesmente se baseia exclusivamente no know-how, né, que ele tem de estar tanto tempo vendendo carne naquele mesmo local. Por isso é não matemática ou qualitativa, beleza? Inclusive é a única, tá? Então já podem anotar aí no caderninho da sabedoria de vocês, se ela é a única, qualitativa ou não matemática, as demais são todas quantitativas / matemáticas, beleza? A média móvel, pessoal, todo mundo já ouviu falar nisso daqui, né? A média móvel, o que acontece aqui? Vamos para uma situação de exemplo aqui, ó. Vou pegar esse exemplo, fica melhor. Vamos imaginar que é dado para nós uma tabelinha, o consumo aí ao longo de 2014. Janeiro, 120 unidades, fevereiro, 220, março, 180, abril, 200 unidades. E aí vamos colocar na forma de pergunta aqui, né? Qual será a previsão de estoques para maio, utilizando-se a média móvel para 3 períodos, galera? Então, olha só. Se é média móvel para 3 períodos, quais são os períodos que eu vou pegar para fazer esse cálculo? Os 3 períodos que antecedem ao mês que eu quero calcular. Feito, então, observe, naturalmente vai ser 220, né, de fevereiro, 180 de março e 200 unidades de abril. Vou dividir por 3, vai dar igual a 200 unidades. Então, seja a previsão de estoques para maio, utilizando-se a média móvel para 3 períodos, será de 200 unidades. Alguém pode perguntar, professor, mas por que o senhor pegou os 3 meses últimos que antecedem esse período? Simples, pessoal, porque ele colocou na pergunta aqui, ó, utilizando-se a média móvel para 3 períodos. Se fosse média móvel para 2, eu pegaria os 2 últimos que antecedem o mês que eu quero calcular. Se fosse média móvel para 4, seriam os 4 últimos e assim sucessivamente. Observe o conceito. A previsão para o período será uma média dos N períodos anteriores. Pessoal, ficou claro o conceito de média móvel? Então, é uma média móvel aritmética simples, né? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos avançar, vamos lá. Hoje nós somos quantos em sala, galera? 5 pessoas?
Sim. Quem tá aí? Tá o Dejan, o Edilson, o Wagner, a Raquel e o Rodrigo. Karina tá comigo aqui do meu lado. Quem tá aí? Karina? É, Ah, que maravilha. Que é sua esposa, inclusive, né, Dejan? exatamente. Maravilha. Pô, assistir ela junto é bom. Mas não fica escravizando ela não, hein, guerreiro? É o contrário que acontece aqui. Ah, não, maravilha. Sabe por que eu estou falando isso? Quando eu vou em sala de aula, cara, principalmente em cursinho, é muito comum os casais, né, sejam maridos, mulheres, namorados, o cara geralmente fica lá só assistindo a aula de braço cruzado e a mulher anotando tudo. E aí quando você pergunta, não, depois eu pego com ela, eu falo, não, mas você está escravizando, não pode fazer isso não. Mas é bom, estudar dois é sempre mais proveitoso, né? Com certeza. Maravilha. Então vamos lá. Pessoal, estão com relação à média móvel, tranquilo? O Dejan está conectado e a Karina anotando tudo. Ah, é assim que é a estratégia? Não. Nós estamos anotando aqui. Só não pode estar jogando videogame, Dejan. Aí é injusto, né, cara? Dá não. Tá, não, tá maravilha. Pessoal, então vamos lá. Então, vamos falar bem e falar mal da média móvel, né? É bem simples essa parte aqui. Pô, quais são as vantagens? Até acho que elas são, por ser tão simples, nem nos interessa tanto. Vantagem, admite processamento manual, né? Quer dizer, não há necessidade de você ter softwares para fazer o cálculo da média móvel, é um cálculo muito simples. E fácil implantação. Por que fácil implantação? A questão voltada a treinamento. Não há necessidade de você treinar alguém para fazer esse cálculo que eu mostrei para vocês aqui, que ele é muito simples, é uma média aritmética simples, né? Então não há necessidade de você investir tanto em software, por isso admite processamento manual, e fácil implantação, uma vez que não há necessidade de você implementar treinamento para que você consiga fazer esse cálculo. Então as vantagens não nos interessam tanto, mas as desvantagens sim. Vou até um pouquinho mais devagar nessa parte da matéria. Cara, quando eu coloco aqui, necessita de uma grande quantidade de informações para aumentar a segurança quanto ao resultado do cálculo, né? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Por exemplo, se eu sou um banco, vamos sair um pouquinho da nossa matéria, se vocês me permitem, e eu tenho um cliente que é um vendedor, por exemplo, ou uma vendedora, e ela quer fazer um empréstimo comigo. Se ela é uma vendedora, ela vai ter uma renda variável, naturalmente. Pergunta que eu faço a vocês. Aonde nós temos uma segurança maior? Situação número 1, pegando os 12 últimos contra-cheques dessa profissional. Situação número 2, pegando os 3 últimos contra-cheques. E aí, 12 últimos ou 3 últimos? Acho que os 12 últimos. Concordo plenamente, Dejan. Os 12 últimos. Por quê? Se eu pego somente os 3, eu posso ter um Natal que vai superestimar o cálculo da média, que é um período que se vende mais. Se ela for um vendedor de shopping, por exemplo, vai influenciar a superestimar o cálculo dessa média. Agora, se eu fizer o que o Dejan sugeriu, pegando os 12 últimos, não. Eu vou ter um período muito maior e aí, naturalmente, eu vou ter uma segurança muito maior do quanto que essa pessoa ganha em média, perfeito? Aí alguém pode falar, professor, tudo bem, eu entendi, mas por que isso é uma desvantagem? Isso é boa. Porque, galera, vocês sabem disso, qualquer tipo de informação que eu guardar, existe um custo para manter essa informação. Não sei se vocês já estudaram arquivologia, né? Se não estudaram, um dia talvez estudarão, né? Concurso público, por exemplo, pede muito essa matéria. E uma coisa em arquivologia, eu confesso que eu nunca estudei também não, mas uma coisa que é óbvia em arquivologia é o seguinte, quanto maior a quantidade de informações que eu tenho que guardar, eu estou falando de documentos fisicamente falando, arquivos, por exemplo, ou até mesmo via, né, meios eletrônicos, né, HDs e etc., eu vou ter um gasto maior para manter essa informação. Para vocês terem uma ideia, pessoal, trabalhando nesse segmento há muitos anos atrás, já falei para vocês, que é o segmento financeiro, o banco que eu trabalho, a maioria dos bancos que eu trabalhei, não vou dizer todos, mas grande parte deles, pagava para uma empresa especializada em arquivos, porque o banco entendia que é uma informação extremamente importante, né? Porque, por exemplo, na ficha cadastral sua, no banco que você tem conta, tem todas as informações, né? Seu nome, seu endereço, né? CPF, endereço, onde você trabalha, sua renda, né? Seu patrimônio. Então, isso se cai numa mão errada, né? Se for um estelionatário, por exemplo, leva para o lado do crime. Se for um outro banco, você pode perder esse cliente, né? Então, são informações extremamente confidenciais. Então, o que nós concluímos? Que qualquer tipo de informação guardada, existe um custo para manter. Por isso eu coloquei para vocês isso aqui como sendo uma desvantagem. Necessitar de uma grande quantidade de informações. Porque para eu manter essa informação, eu vou ter um gasto maior
né, naturalmente. Tudo bem? Por isso é uma desvantagem. E voltando para a matéria, se eu estou falando em média móvel, na previsão de estoques, eu vou ter que ter informações relacionadas aos períodos anteriores, e isso indiscutivelmente vai aumentar o gasto ou o custo para manter essas informações. É influenciada por valores extremos. O que quer dizer isso, pessoal? Por exemplo, se eu tenho aqui, vou colocar aqui um exemplo, né? O intervalo de classe 1, 2, 3, 4, 5 e 100, né? Vamos imaginar que isso aqui seja o intervalo de classe lá da estatística. Eu tenho eu não sei onde está a chavezinha aqui, mas tudo bem. Imagina que tem duas chaves aqui, antes do número 1 e depois do número 100, tá? Eu vou achar isso nesse teclado aqui nunca. Ela está aqui, só não vai não. Esse meu teclado aqui ele é americano, ele é muito ruim de mexer. Então, o que acontece? Se eu quero fazer uma média desses 6 elementos, pessoal, concorda que se eu pegar somente os 5 primeiros, é uma média muito pequena, né? Agora, se eu considerar o último elemento, que ele é um elemento atípico, entendem quando eu falo atípico, pessoal? Algo atípico é algo que é diferente daquela média, né? Diferente daquele local onde ele está. Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa que tem 2,20 metros, num grupo de pessoas que tem 1,70 m, por exemplo, esse elemento de 2,20 metros ele é atípico em relação às características do outro grupo, perfeito? Ou se eu pego um grupo de pessoas negras e aí eu insiro nesse grupo uma pessoa branca, ou o contrário, esse elemento, né, exclusivamente branco ou exclusivamente preto, em termos de raça, ou negro, você vai ter, né, um elemento atípico. Então, observe que esse sexto elemento, que é o número 100, ele é atípico. Então, sozinho, ele vai superestimar o cálculo da média. Okay? E aí, vamos levar para um exemplo bem simples. Eu sou, por exemplo, um fabricante de sorvete e durante o mês de maio, em Brasília, eu faço um calor de 35 graus, um calor bem atípico. Concordam que esse único mês atípico em relação à minha média, né, vai superestimar a minha média de sorvete, porque vai ter um consumo maior de sorvete, e naturalmente eu vou fazer um cálculo que vai ser influenciado em função desse aumento de consumo do mês de maio. E aí eu pergunto a vocês, qual que é a garantia que eu tenho que esse mês de maio, tão, né, produtivo em termos de vendas, vai se repetir no mês de junho? Não tenho garantia nenhuma. E poderia ser o contrário, né? Se fosse um frio excessivo, a demanda de sorvete ia lá embaixo. Ou seja, teríamos menos sorvetes vendidos. Naturalmente, concordo que esse único mês atípico em relação aos demais meses, fez um frio de 5 graus, por exemplo, vamos exagerar, vai ser responsável por um cálculo subestimado. Então, observe que tanto na situação desse exemplo do frio subestimado, quanto o calor superestimado, como estamos falando em previsão de estoques, a chance de eu vir errar seria considerável, por isso que é uma desvantagem ser influenciada, né, se refere à técnica, por valores extremos. Tudo bem? E, por último, atribuir o mesmo peso a todos os períodos. Então, observe aqui, ó, voltando um pouquinho aqui em cima. Quando nós pegamos os períodos de fevereiro, março e abril, observe que nós atribuímos o mesmo peso a todos os períodos. É diferente, por exemplo, no cálculo da nota de vocês, né, no final do semestre. Todo mundo sabe que a prova 2 ela tem um peso maior. Uma situação normal, desconsiderando essas mudanças que nós estamos tendo aí. Ela tem um peso maior, porque é uma prova que é acumulativa em termos de conteúdo. E a média móvel ela não faz isso, ela atribui sempre o mesmo peso a todos os períodos. E alguém pode perguntar, professor, mas por que isso é uma desvantagem, né? Atribuir o mesmo peso a todos os períodos. Porque, galera, olha só, vamos voltar aqui. Acho que foi vocês. Nós assistimos aquele filme Wall Street, o Dinheiro Nunca Dorme. Nós assistimos, pessoal? Acho que nós assistimos em sala, não foi? Ou eu estou confundindo vocês? Acho que nós assistimos, enfim. Não, assistimos não. Assistimos não, né? Estou confundindo vocês. Mas, enfim. Mas assistimos um filme, hein, galera? Qual foi? Foi o Amor Sem Escalas, não foi? Se não me engano. Não, professor, não. Assistimos nenhum, então. Não, nenhum. Caramba, não lembro. Pensei que tivesse assistido um. Mas, enfim. Então, nesse filme, o Wall Street... Nesse filme, falou alguma coisa? Desculpa. Nesse filme... Não tivemos essa oportunidade ainda de ver os filmes. Não, mas vamos assistir. Mas esse é o Dilson. Fica aquela dica, hein, guerreiro? Não, eu entendi. Mas, assim, quando der também, seu Dilson, assista, né? Ainda mais agora que a gente está com um período, não sei como é que está com a vida aí. Tá né, que está mais tranquilo de uma forma geral, não sei se é o seu caso necessariamente, mas eu vou assistir. Vamos sim, viu, galera? Quando a gente voltar aí na normalidade, nós teremos um momento desse daí para quebrar um pouquinho nosso ritmo de aula. Pode ficar tranquilo, tá? E aí um aluno até uma vez falou assim, professor, mas o que eu vou aprender assistindo um filme, galera? Ainda bem que ninguém de vocês falou isso, galera. Aí depende muito do seu olhar, né?
Eu, particularmente, acho que existe aprendizado até você olhar para um jardim, vendo uma formiga trabalhar, né? Mas depende do quão curioso o teu olhar tá, né? Eu vejo, por exemplo, quando eu brinco, muito o pessoal fala, eu pergunto se alguém assistiu algum filme, aí um aluno falou assim, eu acho que eu assisti, né? Aí eu falo assim, então você está indo para o cinema para comer pipoca e beijar na boca. Não que não seja bom fazer essas duas coisas, né? Principalmente a segunda. Mas o problema é que existem alguns filmes que não são só entretenimento, né? Por exemplo, você assistiu um filme da Marvel, né? São filmes que te levam mais ao entretenimento do que o conhecimento, pelo menos na minha opinião. Posso estar enganado. Mas também tem conhecimento ali, indiscutivelmente. Mas um filme que te requer uma atenção um pouco maior, você vai ter que estar aguçado, né? E ao mesmo tempo, se você não lembrar disso, por exemplo, ontem eu estava dando uma aula de comunicação organizacional e redes sociais e lembrei do Lobo de Wall Street, né? Quando nós estávamos falando da imagem da empresa. Quem assistiu esse filme vai lembrar. O Leonardo DiCaprio, que é o ator principal do filme, em algum momento, ele vende ações de uma empresa que era, na verdade, não era uma empresa, era praticamente uma garagem, que tinha só o nome da empresa que nem funcionava. Eu não vou entrar no aspecto ético, né, da ganância, etc., aí é outra história, poderíamos falar sobre isso também, não é o caso, mas é um exemplo, claro, de como ele conseguiu mostrar uma imagem diferente da imagem real da empresa. E observe que tem gente que é muito boa nisso, né? E ao contrário também, tem empresas que trabalham em tem pessoas que trabalham em grandes corporações que não se sentem orgulhosas de trabalhar em uma empresa como essa, né? Que não conseguem, muitas vezes, explicitar externamente por exemplo, vou dar um exemplo legal, uma empresa como o Banco Central, né? Acho que se eu fosse perguntar para cada um de vocês, não vou fazer por questão de tempo, todos vocês nunca ouviram nada de relacionado, pelo menos imagino eu nunca ouvi algum escândalo de corrupção do Banco Central, alguém falando mal do Banco Central, eu nunca vi isso. Muito pelo contrário, pelo pouco que eu conheço o Banco Central, é uma das melhores instituições para se trabalhar no Brasil. Para vocês terem uma ideia, eles têm o que eles chamam de Unibacen, que é a Universidade do Banco Central, né, que é um andar inteiro naquele prédio, na minha opinião, é o prédio mais bonito do Brasil, aquele prédio preto ali, né, setor bancário sul, se não me engano. É muito bonito aquele prédio, que é só para treinamento e qualificação de pessoal. Então, imagina você trabalhar numa empresa que tem um andar inteiro só para qualificação. Então, é uma coisa assim sensacional, né? Fora bolsa para mestrado, né, doutorado e etc. Então, ou seja, essa imagem, eu lembrei do filme que eu tinha assistido, né? Então, acho que a gente tem que estar antenado em assistir os filmes e também buscar conhecimento, beleza? Então, nesse filme, voltando para cá, antes que eu esqueça, fio da meada aqui, fala sobre a crise imobiliária americana de 2008. Para quem se lembra, em 2008 aconteceu no último trimestre do ano. Então vamos imaginar que eu estivesse lá em dezembro de 2008 e eu quero fazer a previsão para janeiro de 2009, que seria o período seguinte. Concordam, pessoal, que olhar para o último trimestre, né, que já foi um trimestre, entre aspas, contaminado pela crise imobiliária americana, seria muito mais interessante atribuir um peso maior a esse trimestre e menor a janeiro, fevereiro e março, que está muito longe daquele período atual. Então, essa seria a média móvel ponderada. Vamos falar sobre ela agora. Olha o nome, como é que é fácil lembrar. Média móvel ponderada. Ela vai atribuir ponderações diferenciadas, perfeito? Só que, voltando para cá, a média móvel ela não faz isso. Ela atribui sempre o mesmo peso e, por isso, isso é uma desvantagem em relação às outras técnicas, beleza? Pessoal, com relação ao número 4, que é a média móvel, vantagens e desvantagens, tranquilo? Maravilha. Então, vamos lá. Com relação à ponderada, naturalmente, ela vai atribuir pesos diferentes, né, pessoal? Então, é o mesmo exemplo que eu dei para vocês. Se a crise imobiliária aconteceu no último trimestre de 2008, se eu quero fazer a previsão para janeiro de 2009, seria muito interessante eu atribuir um peso maior ao último trimestre, já são meses, entre aspas, contaminados pela crise econômica, e um peso menor ao primeiro trimestre. Então, essa é a média móvel ponderada. Então, olha só que interessante. Ao ela conceitualmente atribuir pesos diferenciados, concordam que ela vai anular exatamente essa desvantagem da média móvel, que é o de atribuir o mesmo peso. Ela não faz isso. Por isso, ela é a média móvel ponderada. Tudo bem? Galera, com relação ao item 5, tranquilo? Tranquilo. Moleza, né? Então, maravilha. Então, vamos avançar. São 7 no total, tá? O método do último período é muito tranquilo, galera. Vamos imaginar que eu estou aqui em janeiro de 2014, eu tenho lá 500 unidades consumidas em janeiro de 2014. Quero fazer a previsão para fevereiro. Qual que é o conceito do método do último período? A previsão para o período seguinte
será uma repetição do período anterior. Pessoal, a partir desse conceito, qual será a previsão de estoques para fevereiro de 2014? Quantas unidades, galera? Serão quantas unidades? Não consigo escrever aqui. 500. 500 unidades. Não estou conseguindo escrever, porque está protegido. Ou seja, serão 500 unidades, porque é o Ctrl+C e Ctrl+V. A previsão para o período seguinte será uma repetição do período anterior. Perfeito? Então, seriam 500 unidades em fevereiro também. Alguém pode perguntar assim, deixa Maria, aqui, né? Acabei escrevendo aqui. Alguém pode falar assim, professor, mas que tipo de produto você pode ter o cálculo feito através do método do último período, né? Seria uma boa pergunta. Galera, concordam que existem alguns produtos que nós, na condição de consumidores, consumimos de maneira constante? Quer ver um exemplo legal? O arroz na sua casa. Concorda que o arroz ele é um item de demanda constante, né? Se você pegar seu consumo aí de janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, você tende a ter um consumo que ele vai ser igual ao longo de todo o ano, perfeito? Porque o arroz ele não é um item que depende de questões climáticas, não é como, por exemplo, o chocolate, né? O chocolate, principalmente para as mulheres que tendem a gostar mais, o chocolate ele é associado ao prazer, à questão emocional, ele é associado e mais consumido em época de frio, né? Acho que vocês sabem disso. Né? Já o sorvete seria época de calor, então, ou seja, o arroz ele é um item que exemplifica muito bem o método do último período. A previsão para o período seguinte será uma repetição do período anterior. Agora, um outro exemplo, pessoal, a pasta de dente, né? Concordo, pelo menos é o que nós esperamos das pessoas que nos rodeiam, né? Que o consumo seja constante ao longo do tempo. Outro exemplo legal, sabonete, pessoal, é ou não é constante? E aí, José Wagner, é ou não é constante o sabonete? Com certeza. Ah, pensei que você fosse falar que não, hein? Porque se você entender que não, naturalmente você não está tomando banho de maneira regular, né? Então, tanto o sabonete quanto a pasta de dente e o arroz, nesses exemplos, eles exemplificam muito bem esse modelo proposto pelo método do último período, uma vez que são itens que se comportam de maneira constante ao longo do tempo. Mas, galera, cuidado com isso, tá? Esses itens que nós acabamos de elencar aqui, eles são exceções. Se você olhar para a sua casa, a maioria dos produtos, eles são itens de demanda totalmente inconstante. Então, cuidado com isso, hein, galera? Então, vamos chegar a uma conclusão importante nesse momento, tá? Numa questão de prova que venha a falar para vocês, né? Que o nosso consumo, o meu enquanto Alexandre, o seu Dejan, né, o Wagner e os demais presentes, o Edilson e a Mara, né? E o Rodrigo, né? Então, naturalmente, galera, o nosso consumo, ele é inconstante, tá? Por mais que nós tenhamos exceções que eu acabei de comentar com vocês agora, como arroz, a pasta de dente e o sabonete, beleza? E eu provo isso para vocês. O nosso consumo meu, de cada um de vocês, ele é altamente suscetível a duas coisas. O fator dinheiro, perfeito? E o fator preço. Né? Ou seja, quando eu tenho muito dinheiro no bolso, né, eu tendo a comprar mais. Quando eu tenho pouco dinheiro no bolso, eu tendo a comprar menos. É assim que funciona? E o fator preço. Muitas vezes você compra um produto, nem está precisando. As mulheres, então, fazem isso como ninguém com relação a sapato. Né? Entrega a Karina para a gente, Dejan. Quantos pares de sapato a Karina tem, Dejan? Milhares. Isso foi quase um desabafo seu aí, né? Tem pouco. Tem uma gaveta aqui e ela quase usa a minha gaveta, que só Não tem os tem dois. vaidade com isso. Não quero causar problema na relação de vocês, não, tá? Então, o que acontece aí, galera? Na verdade, quando a Karina, então, um exemplo, tá, Karina? Só brincando, né? Ou o Dejan vai numa loja de sapatos masculinos, um exemplo, e aí vê um sapato lá que ele, né, talvez nem tá precisando, tá tranquilo em relação ao sapato, mas, pô, 50, 60 reais de sapato, e ele sabe que vale 150, 180, e o fator preço vai motivar a compra. Então, cuidado com isso, galera. Nosso consumo individualmente, né, em termos de mercado, ele não é constante, ele é inconstante, e como um todo, né? E altamente suscetível ao fator preço e ao fator bolso, beleza? Então, esse foi o método do último período. E para fecharmos essa parte da matéria, nós temos a média móvel com ponderação exponencial. Galera, observe as duas informações que ela necessita. A primeira delas, ela necessita da previsão de estoques para o período. E a segunda informação, ela necessita do consumo efetivo do período. Vamos, por exemplo, galera, vamos analisar isso aqui com muita calma, nós em conjunto. Deixa eu aumentar um pouquinho isso daqui. Vamos lá.
Olha o exemplo. A previsão para março de 2014 foi de 100 unidades. Então, ou seja, estamos no mês de janeiro, fevereiro. Nós estamos em fevereiro, nas vésperas do mês de março de 2014, quero fazer uma previsão de 100 unidades, beleza? Ou seja, é o que eu imagino que vai acontecer ao longo do mês de março. Chega o mês de março, transcorre-se aquele mês, e aí constatamos um consumo efetivo de 95 unidades. Então, ou seja, o consumo que realmente aconteceu durante o mês de março não foram as 100 unidades como eu havia previsto, mas sim 95. Aí a primeira pergunta que eu faço a vocês, pessoal, se eu faço uma previsão de 100 e são consumidas 95, uma pergunta, vamos juntos. Ou concordam que houve uma variação desfavorável de consumo de 5 unidades? Em outras palavras, o mercado deixou de consumir essas 5 unidades. Estamos juntos até aqui, pessoal? Tudo bem? Ou seja, se eu faço uma previsão de 100, são consumidas 95, né? Aqui que nós podemos concluir que houve uma previsão de estoques maior do que efetivamente aconteceu. Então, houve uma situação uma variação desfavorável de consumo de 5 unidades, ou seja, o mercado deixou de consumir essas 5 unidades. Tudo bem até aqui? Pergunta que eu faço a vocês. Olhando para o mês de abril, seria o mês seguinte a março. Só essas duas alternativas, me ajudem, pessoal. Vocês manteriam a previsão de 100 ou modificariam para 95 unidades? E aí, pessoal, 100 ou 95? Acho que Me ajuda. para 95. 95 é um ponto de vista, é uma alternativa. Alguém pensou em 100? Deixa eu pegar uma aguinha aqui enquanto vocês pensam um pouquinho, pessoal, rapidão. Vamos lá, mantemos a 100 ou modificamos para 95? Vamos lá, Rodrigo. Wagner. Eu manteria as 100 unidades. Eu modificaria para Desculpa, não ouviu o que o senhor falou? modificaria para 100 unidades. Para 100 unidades? Eu acho que não. Karina, vamos lá. O que você achou? 100? 100. Maravilha, bela pedida. Ninguém pensou em 95, então, né? Eu Só falei Dejan. 95. O Dejan falou 95, maravilha. Pessoal, vamos pensar juntos, olha só. Se eu faço uma previsão, ainda bem que ninguém falou uma coisa que eu não queria ouvir. Teve um outro momento, na outra sala, que alguém falou assim, professor, peraí, se eu faço uma previsão de 100, são consumidas 95, sobram 5. Galera, concordam que não necessariamente? Não necessariamente. Eu provo para vocês, né? Porque, olha só, se for uma loja de móveis da esquina, que eu estou falando de cadeiras, vai sobrar 5 unidades, porque você deixou de vender essas 5. Mas se for a padaria, o bolo da padaria da esquina não vai sobrar, já venceu, né? Então, observe, faltam informações para chegarmos a essa conclusão. Então, voltando para o enunciado da questão aqui, ó, em nenhum momento ao longo desse texto aqui, ele não falou nada com relação ao tipo de produto que nós estamos falando de previsão de estoques. Então, cuidado, não vamos viajar. Né? Volto a repetir, estou falando isso para vocês, ninguém falou isso. Mas eu tenho que trabalhar com as informações que é dada pela questão. Eu não posso ir além disso. E nem a quem. Eu tenho que interpretar o que foi colocado. Então, na verdade, eu não posso pensar em sobrar. Nós já temos o primeiro entendimento. Então, vamos lá. Quem pensou em 100, que foi a maioria de vocês? Talvez tenha pensado no seguinte. Causas aleatórias, como, de repente, uma chuva, um frio, um calor, aconteceram durante o mês de abril, né? Março, né? Deixa eu ver se é março. Isso, durante o mês de março, mas que eu entendo que não vai se repetir durante o mês de abril. Por isso eu mantenho a 100. Então, acredito que vocês tenham pensado dessa forma. Agora, quem pensou em 95, foi o caso do Dejan, pensou de maneira diferente. Causa aleatória é coisa nenhuma. O que houve, na minha opinião, foi uma mudança no padrão de consumo. Ou seja, o mercado não está mais apto a consumir a 100, por isso eu modifico para 95 unidades. Então, o que a gente pode concluir, pessoal? Que todos vocês estão corretos, porque nós estamos lidando com a média móvel com ponderação exponencial. Quais são as duas informações que ela tanto necessita? A previsão de estoques para o período, que nesse caso foram 100, vocês acabaram de falar, a maioria, e o consumo efetivo, que foi exatamente o que o Dejan pensou, que seriam as 95 unidades. Então, chegamos ao entendimento que as duas estão igualmente corretas, desde que bem contextualizadas.
Eu vou repetir para não ficar confuso, pessoal. Quem pensou em 100, pensou o seguinte: professor, causas aleatórias como a chuva, o frio, o calor, aconteceram durante o mês de março, mas eu entendo que não vão se repetir durante o mês de abril, por isso eu mantenho a perspectiva de previsão de 100 unidades. Perfeito? Agora, quem pensou em 95, foi o caso de Dejan, pensou de maneira diferente. Causa aleatória é coisa nenhuma. O que houve, na verdade, foi uma mudança no padrão de consumo, ou seja, o mercado não está mais apto a consumir a 100, por isso eu modifico para 95 unidades. Como estamos lidando com a média móvel com poder uma vez que é uma técnica que necessita de duas informações. Quais são elas? A previsão para o período, que nesse exemplo foram 100, e o consumo efetivo, que nesse exemplo foram de 95 unidades. Pessoal, tudo bem com relação a esse entendimento? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Maravilha? Então, peraí, deixa eu voltar para cá. Maravilha. Então, vamos avançar. Então, com isso, pessoal, agora fica mais fácil. Fechamos as técnicas de previsão de estoques. Então, o que nós podemos concluir aqui, galera? Talvez essa fala fique mais clara de ser entendida agora. Então, nesse momento aqui, nessa matéria, a minha ideia não foi mostrar para vocês qual delas é a melhor, qual delas é a pior, qual delas é menos ou mais utilizada. Mas a grande conclusão que a gente chega é que, na prática, que é um dos objetivos que nós temos numa aula como essa, né, uma sala de aula, ela é o nosso laboratório, né, em relação às situações práticas futuras que vocês enfrentarão e enfrentam também, a gente vai concluir que, na verdade, uma empresa ela vai transitar por várias dessas técnicas ao longo do ano. Então, depende muito do período do ano, depende do segmento que a empresa atua, depende do produto que ela produz ou comercializa. Então, não dá para uma empresa adquirir uma postura única com relação a uma técnica em detrimento das outras. Não, a ideia é muito pelo contrário, é que você trabalhe de maneira a usar várias ao longo do ano, salvo algum tipo de exceção. Beleza? Então, vamos avançar. Então, uma vez que nós já conhecemos, vamos para a parte final da nossa aula de hoje, tá? Uma vez que nós conhecemos as técnicas de previsão, nós podemos falar sobre os modelos de evolução de consumo. Então, galera, esse é o momento da matéria que nós iremos olhar um pouquinho para fora da empresa, né? E quando eu digo olhar para fora, pessoal, na verdade, agora a matéria vai dar uma grande encaixada, porque olha só, se nós começamos a aula de hoje falando sobre as técnicas de previsão de estoques, é impossível fazer uma previsão de estoques acertada se eu não olhar para onde? Para fora da empresa, né? Então, observe que, você imagine, pessoal, imagine, né? Eu passei em frente ao Taguatinga Shopping hoje, tá? Hoje ou ontem, sei lá, eu estava parando para pensar sobre isso. Imagine o turbilhão de pensamentos que esses empresários e empresárias estão tendo num momento como esse, né? Pô, e quando reabrir, quando vai ser, qual é a política de preço que vamos praticar, o quão disposto as pessoas vão estar para o consumo, né, ou não vão estar em função de uma crise, né, diminuição da renda da maioria das pessoas, perda de emprego, que aí é pior ainda. Como é que o mercado vai se comportar depois de tudo isso? Né? Então, independente da opinião de cada um, né, é uma grande incógnita o que vai acontecer. Né? Então, o que faz com que os empresários estejam, né, literalmente entre a cruz e a espada com relação a tudo que está acontecendo. Então, é impossível a gente desconsiderar os fatores externos, como estamos falando, em gestão de estoques. Aliás, hein, pessoal, é impossível a gente desconsiderar isso o tempo todo na nossa matéria. Né? Então, imagine, por exemplo, o quanto, quando estava no início, estava estudando lá, por exemplo, análise horizontal, análise vertical, o quanto que a diminuição de vendas vai impactar no caixa da empresa. O quanto que, por exemplo, quando estudamos lá os índices de liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral, o quanto que esses índices vão estar comprometidos em função ao que eu tive no ano passado, né? O quanto que o setor financeiro vai ter que entender tudo isso, criar linhas de crédito, como de alguma forma está acontecendo, né? E observe, eu estou até falando sobre isso, não sei se vocês já pararam para pensar. Se você vê as propagandas de banco atualmente, eles estão daquela forma, né, pessoal? Isso é um marketing, né, na minha opinião, bem hipócrita, né? Mas que, de alguma forma, soa bem falar sobre isso em momentos como esse. Estamos com você. Eu assisto muito YouTube, né? E aí eu vi uma propaganda do Bradesco, que ele mostra as empresas fechadas, a cidade vazia, essa propaganda não. E aí, uma mulher falando numa voz de fundo, um discurso bonito e tal, e aí, estamos com você, né? Então, os bancos, eles fazem isso como ninguém. Não estou dizendo necessariamente que é o caso, tá, galera? Eu já acompanhei esse mercado financeiro há um tempo atrás, com muito mais interesse do que eu tenho hoje em dia. A verdade é essa. Mas, na época eu trabalhava, isso lá em 99, até 2004, mais ou menos,
toda vez que tinha uma grande crise, os bancos eles fingiam que estavam interessados nos problemas que estavam acontecendo. Então, por exemplo, a primeira coisa que o banco fazia era aumentar a taxa de juros. Então, será que você está mesmo ao meu lado me vendendo mais caro esse dinheiro? Eu acho que a ideia é o contrário, né? Então, ou seja, sabe-se que numa crise incertezas pairam sobre o mercado, não se sabe o que vai acontecer, você aumenta a sua taxa de juros para você fingir que você continua, né, ao lado desses empresários e empresárias, mas no final das contas você não quer prestar dinheiro para ninguém. Né? Então isso, internamente, é uma coisa que eu concluí de maneira muito clara, que no fundo, os caras não queriam, né, alavancar negócio num período como esse, porque sabiam que as incertezas eram muito grandes. Mas isso soa muito mal. Imagina chegar publicamente para você na condição de meu cliente, não, agora vamos deixar de fazer empréstimos. Não, isso é muito mais interessante aumentar a taxa de juros e continuar, entre aspas, batendo nas costas, dando essa força. Então, é por isso que quando eu falo para vocês, voltando para cá, os modelos de evolução de consumo, agora vamos olhar para fora da empresa, perfeito? E vamos tentar entender quais são os 3 modelos, pessoal, muito fácil de entender cada um deles. Vamos lá. Nós temos o primeiro, que é o modelo de evolução horizontal de consumo. Ou seja, olhando para o gráfico, galera, nós temos uma reta. Aqui não sei se ficou mal tabulado, tá? Mas essa reta aqui é a reta quantidade, que é essa, né, aqui de cima, do lado esquerdo, tá? E aqui nós temos a reta consumo, que seria exatamente essa daqui mesmo. Ele acabou de selecionar aqui. Opa, já fiz merda aqui. Enfim, depois eu não salvo. Maravilha. Já fiz besteira aqui, mas tudo bem. Então, essa setinha está aqui, né? Estaria aqui. Não sei como é que ela vai voltar, não dá para voltar aqui, deixa eu ver. Então, ou seja, o que nós estamos vendo aqui, pessoal? Que ao longo do tempo, observe, essa setinha aqui, ó, essa retinha aqui, ao longo do tempo, o consumo médio é constante. Então, nós temos como exemplo aqui o nosso arroz, a pasta de dente, o sabonete, que são itens que se comportam de maneira constante. Independente do período do ano que você esteja, o consumo médio ele é constante. Então, naturalmente, esse é o modelo horizontal de consumo, perfeito? Ó, pasta de dente, sabonete, o próprio arroz, são itens que exemplificam muito bem, né, o nosso modelo de evolução de consumo, chamado de modelo horizontal de consumo. Hoje é que dia, pessoal? Hoje é dia 8, né? Dia 8, Maravilha. Tudo bem com relação ao modelo horizontal? Maravilha, já tínhamos indiretamente falado sobre ele. Modelo de evolução sujeito a tendência ou de tendência. Então, observe, nós temos a reta consumo, aliás, a reta quantidade e a reta, lá em cima, qualquer consumo, né, que seria essa a de baixo. Né? Aliás, aqui é o seguinte, pessoal, tem um errinho aqui, tá? Essa reta que eu falei aqui é a reta tempo, tá? Essa que eu mudei de lugar, reta tempo e reta quantidade, são as duas retas. O consumo, que é sim essa parte que está aqui em cima no meio, tá? Então, o consumo médio é constante. Já nesse gráfico da letra B, é a mesma coisa. Nós temos a reta quantidade e aqui nós temos a reta tempo, tá? E o consumo médio é constante. E observe que essa linha aqui, que está bem alternada, ó, pá, e pá, seria o nosso consumo efetivo. Então, seria aquele consumo que verdadeiramente está acontecendo, tá? Então, guarda essa informação. Vamos para o terceiro, daqui a pouco a gente volta, tá? Terceiro é o modelo de evolução sazonal de consumo. Então, nós temos a reta quantidade e aqui nós temos a reta tempo também. Então, os 3 gráficos são idênticos nesse sentido, tá? E aqui nós temos o consumo médio, que é essa reta que é constante, e aqui nós temos o consumo efetivo. Pá, beleza? O que está acontecendo aqui, pessoal? Porque eu tive dificuldade de fazer esse gráfico aqui, tá? Mas vamos imaginar que eu parta aqui, ó. Vamos lá. Aqui, esse ponto aqui, ele seja, sei lá, 10 unidades. E aqui, batendo aqui em cima, seriam 260 unidades. Pergunta a vocês, pessoal. Se eu saio de um consumo que está bem aqui, estão vendo a setinha aí? Não dá para ver, não dá? O cursor? Dá para ver? Sim. Maravilha, obrigado. Então, se eu tenho aqui 10 unidades, e se no final aqui eu chego a esse período de tempo que tem aqui 260 unidades, concorda que se eu parto de 10 e vou para 260, pessoal, houve uma variação igual ou superior a 30%, pessoal? Bem superior, porque se fosse 20 já seria o dobro, que seria 100%, né? Então, de 10 passei para 260, foi mais de 1000% de diferença. Então, já posso cravar o gráfico inteiro como sendo representativo do modelo sazonal de consumo. Deixa eu ficar um pouquinho em pé aqui, galera. Estou com uma dor nas costas terríveis. Terrível. Deixa eu ver como é que ficou adequado aqui a câmera. Maravilha. Então, voltando para cá,
o que a gente pode concluir? Qual que é a primeira diferença que nós temos entre o modelo sazonal e o modelo sujeito à tendência, que é o número 2, que é a letra B, né? Aqui, nesse sazonal, eu tenho variações, sejam elas, observe, positivas ou negativas, iguais ou superiores a 30%. Por exemplo, que eu dei para vocês, se eu parto de um consumo de 10, né? Foi bem aqui, ó. Estou aqui na reta quantidade, 10 unidades. Tempo passa, eu chego ali a 260 unidades, essa variação foi bem superior a 30%, então eu posso cravar, o gráfico inteiro representa o modelo sazonal de consumo, perfeito? Então, galera, como é que essa parte da matéria pode ser cobrada de vocês? Vamos ser bem objetivo aqui. São 5 situações. Primeira delas, olha só, associar o modelo de evolução horizontal a uma demanda constante. Então, observe, ao longo do tempo, o consumo médio ele é constante. Tudo bem? Inclusive, ele é o único dos 3 modelos que tem essa característica. Então, essa é a primeira situação de prova. Segunda situação de prova, essa é bem importante, pessoal. Associar as variações de demandas irregulares ao modelo sujeito à tendência e as variações regulares ao modelo sazonal de consumo. Vamos aliar isso. O que é uma variação de demanda regular? É uma variação de demanda previsível, é uma variação de demanda conhecida. Então, por exemplo, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Páscoa, Carnaval, elas são variações de demandas regulares. Ou seja, não estou falando para vocês que todo ano se vende a mesma quantidade de chocolate na Páscoa, não. Mas eu estou falando para vocês que todo ano a Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados acontece sempre no mesmo período. Então, ou seja, isso é uma variação de demanda regular. Pergunta que eu faço a vocês, pessoal. Se eu sou uma empresa que eu trabalho com item de demanda regular, é mais fácil ou mais difícil fazer uma previsão de estoques acertada, galera? Pergunta é boa, hein? E aí? Mais fácil ou mais difícil? Eu acho que é mais fácil. Mais fácil, concordo plenamente, porque se eu sou o comércio, eu sei que o maior pico de consumo que eu tenho é no Natal. E o segundo maior pico que eu tenho é Dia das Mães. Então, naturalmente, eu já sei o que vai acontecer, eu posso me preparar para atender essa demanda de consumo. Diferentemente das variações de demandas irregulares. As variações de demandas irregulares é o contrário. São aquelas variações de demandas imprevisíveis e desconhecidas. E aí eu posso colocar uma pandemia, eu posso colocar uma crise econômica, eu posso colocar uma greve dos caminhoneiros, efeito etc., um fator climático, um tsunami, uma grande estiagem, né? Uma falta de chuva. Aí sim são variações de demandas irregulares, que é muito mais difícil se acertar uma previsão de estoques quando se trabalha com a variação de demanda irregular, uma vez que é um fator, tal qual eu falei da pandemia, que é um exemplo de uma situação que nunca tivemos exemplo, né, pelo menos no século aí, de uma situação como essa. Tudo bem? Terceira situação de prova, pessoal, associar, observe, as variações positivas e negativas, tanto ao modelo sujeito à tendência, quanto ao modelo sazonal. Observe o sazonal, variações positivas e variações negativas, variações positivas e variações negativas. Então, observe que isso não os diferencia. Os dois são idênticos nesse sentido, perfeito? E a quinta e última situação de prova é nos dar um gráfico como esse daqui, devidamente, né, pronto, aliás, quarta situação de prova, devidamente pronto, como está aqui, e colocar aquele exemplo que eu dei. Aqui, ó, 10 unidades na reta quantidade, e aqui seriam, por exemplo, 260. E fazer a seguinte afirmação. O gráfico acima evidencia o modelo sazonal. Qual que é a dica que eu dei para vocês, pessoal? Peguem sempre a maior variação, tá? Seja ela uma variação positiva ou variação negativa. Nesse caso aqui, pegamos uma variação positiva. Partimos de 10 unidades e chegamos a 260. Pessoal, se eu parto de 10 para 260, já chegamos à conclusão que essa variação é bem superior a 30%, por isso eu posso cravar o gráfico inteiro representativo do modelo sazonal de consumo. Tudo bem? E a última situação de prova, ele nos dá um gráfico, como esse daqui. Eu vou usar o outro aqui, galera. Não, é melhor aqui mesmo, tá? E aí eu faço, imagine comigo, fazer uma seguinte perninha aqui, ó, desse tamanhozinho aqui, no final dessa reta, que está bem variável, né? E fazer a seguinte afirmação. E observe que ele não deu nada com relação à quantidade, não falou nada, tá? Só nos deu o gráfico com a setinha para baixo aqui só no final. Pergunta que eu faço a vocês, pessoal. O gráfico acima evidencia uma tendência decrescente de consumo. Eu coloquei uma perninha pequenininha apontada para baixo aqui. Certo ou errado, galera?
O gráfico acima evidenciou a tendência... Hã? Eu acho que seria errado. Vai dar errado. Por quê, galera? A tendência é crescente ou decrescente? Eu acho que A é tendência crescente. é crescente. Ela é crescente, né? Ou seja, quem julgou como certo, olharia somente para o último pontinho aqui, mas não, tem que olhar o gráfico como um todo. E observe que o gráfico como um todo, eu saí de uma quantidade menor, que eu não sei que quantidade é essa, e chegamos a uma quantidade maior. Então, mesmo ele não dando os aspectos quantitativos, eu poderia facilmente concluir que a questão estaria errada, porque a pequena tendência de queda aqui no último período que eu desenhei, entre aspas, para vocês aqui, não sei fazer isso daqui, colocar esse tracinho aqui, naturalmente eu tenho que olhar o gráfico inteiro, e olhando o gráfico inteiro, a tendência ela é crescente de consumo. Tudo bem? Pessoal, tudo bem com relação aos nossos 3 modelos de evolução de consumo? Só se fosse no caso da pandemia agora, ia descer tudo, né? Perfeitamente. Aí você teria uma queda aqui, né, aí no mês de março, né, ao longo da reta tempo aqui, mês de março, ou dia 15 de março, mais ou menos, que eu acho que o governo começou a botar o decreto de fechamento, se não me engano, foi dia 18, dia 17, né, de março, né? E aí, com certeza, eu concordo com o senhor. Você teria uma queda aqui assintosa no consumo. Lógico, né? Quem falou isso? Foi quem falou? Edilson. Foi o? Edilson. Edilson, viu, Edilson? Mas aí, olha só. Depende também, né, seu Edilson? Depende de que empresa nós estejamos falando, né? Porque, Sim, claro. né, se for uma empresa de delivery, se for um supermercado, né, talvez você teria o contrário, né? Você teria um crescimento maior em função, né, dessa demanda maior de venda dessa forma. Beleza? Tudo bem? Ok. Galera, vamos para a última página. Eu falei que essa última já tem alguns minutinhos ainda. Vamos avançar um pouquinho aqui. Então, uma vez que nós fechamos, vamos só ver esses níveis de estoques que nós temos na questão de estoques. São 4 níveis apenas, tá, galera? Vamos lá. Então, olha só. O primeiro deles é o estoque de segurança. Galera, o que seria um estoque de segurança? É aquele que é justificado em função de 2 incertezas. Quando uma empresa vai criar um estoque de segurança? Quando ela tem incerteza quanto ao fornecimento, ou seja, ela tem uma incerteza quanto à pontualidade do fornecedor, e também quando ela tem uma incerteza quanto à demanda de consumo. Então, aqui tem um exemplo legal. Vamos imaginar que eu montei uma padaria aqui em Águas Claras, eu não fiz aquilo que eu deveria fazer, que é um plano de negócios, né? Para quem já estudou e não lembra, o plano de negócios, ele nada mais é do que, muito mais do que isso, mas é um estudo prévio que antecede a abertura de uma empresa. E você vai, né, fazer todo um cálculo, tentar entender como com a variação de, né, renda per capita, faixa etária, né, concorrência. Então, se eu não fiz nada disso, eu vou ter grandes dúvidas quanto à quantidade de pães que serão vendidos amanhã, como de sábado amanhã de manhã, né? Então, diante dessa incerteza quanto à demanda de consumo, que seria esse número 2 aqui, né? Situação, a incerteza quanto à demanda de consumo, eu vou produzir uma quantidade maior de pães, porque eu não conheço como se comporta a variação de demanda, para satisfazer as minhas demandas de consumo. Então, tudo bem com relação à primeira justificativa de criação do estoque de segurança? Perfeito? E nesse mesmo exemplo, vamos imaginar que eu tenho um fornecedor de trigo, que é o meu insumo, né, que é a minha matéria-prima, que ele esteja se demonstrando impontual na entrega desse trigo. Então, o que eu faço? Eu compro uma quantidade maior de trigo, né, guardo no meu freezer, criando meu estoque de segurança para me precaver diante dessa impontualidade quanto ao fornecedor. Então, esse é o estoque de segurança, o nível de estoque que é criado, também chamado de mínimo, também chamado de isolado, cuidado com esses nomes aí, situações de prova poderia ser qualquer um dos 3, ainda assim estamos falando do mesmo conceito, tá? Certeza quanto à demanda de consumo e certeza de fornecimento. Tudo bem com relação ao nosso nível de estoque de segurança, galera? A justificativa de criação do mesmo? Beleza. Maravilha. Pergunta que eu faço a vocês, se eu colocasse assim em prova, essa é boa, hein? Essa é boa. Colocasse assim, ó. Em uma situação... Oi? No caso, aí a pergunta na questão de eu manter um estoque de segurança, certo? Certo. Então, a resposta seria o quê? O estoque é justificado diante Dessas duas situações. do fornecedor, não seria? Eu não tenho a certeza da pontualidade da entrega. Perfeito. Então, eu vou manter um estoque de segurança Para mínimo, me né? precaver. Exatamente isso, Edilson, exatamente. Então, na verdade, essas duas justificativas que nós colocamos aí, elas são igualmente possíveis. É nesse sentido. Tá bom? Beleza? Então, vamos para a situação de uma questão de prova. Julgo como certo ou errado, tá, galera?
Em uma situação ideal, o estoque de segurança não deve ser consumido. Porém, quando o controle de qualidade rejeita um lote, é justificável a utilização do estoque de segurança. E aí? Vou repetir, tá? Em uma situação ideal, o estoque de segurança não deve ser consumido. Porém, mais uma fábrica, quando o controle de qualidade rejeita um lote, é justificável a utilização desse estoque de segurança. Certo ou errado, galera? Vamos lá, estamos quase acabando. Certo. Exatamente, galera. Mesmo. Vocês sabiam que, eu já devo ter falado para vocês em algum momento, um carro, quando sai de uma linha de produção, ele é cheirado. Sabiam disso, não? Ele é cheirado por uma equipe especializada em cheirar para saber se o carro sai com cheiro de carro zero. Porque seria altamente decepcionante para muita gente comprar um carro zero sem estar com cheiro de carro zero. Engraçado isso, né? Ou seja, imagina que deve ser uma combinação química, né? O cheiro do banco, né? Sei lá, com o cheiro do volante, do painel, sei lá, se o carro sai com cheiro de carro zero. Tanto que depois ele acaba, né? Durante um tempo apenas. Enfim. Então, o que acontece? Se eu sou uma empresa e eu tenho um estoque de segurança, e aí eu produzi um lote, esse lote foi barrado porque ele não tinha, sei lá, né, o cheiro de carro zero, é justificável ou não eu atender uma demanda utilizando esse estoque? Galera, claro, eu dou sempre um exemplo, a gasolina da reserva do seu carro, né? E uma situação ideal para as pessoas prudentes, né, que não é muito meu caso com relação à gasolina não, mas a ideal, bater o estoque, né, a reserva, você vai lá e abastece o carro. A maioria das pessoas fazem isso, né? Agora, se eu estou na rodovia, né, lá no Google Maps tinha um posto de gasolina que no final das contas estava em reforma, eu não sabia disso. Eu vou parar o carro e vou buscar ou vou continuar andando com o carro até chegar próximo ao próximo posto? Naturalmente é a mesma coisa. Então lembre-se, pessoal, a ideia do estoque de segurança é precaução, é a diminuição do risco, né, de você vir a não atender uma demanda de consumo. Mas se uma questão trouxer um problema, né, que a questão trouxe, um lote foi barrado pelo controle de qualidade, é justificável a utilização de estoque de segurança? Sem dúvida nenhuma, porque pior do que você utilizar o estoque de segurança e aumentar o risco de ruptura, para quem esqueceu, volto no início do vídeo, ruptura é quando o nível de estoque chega a zero, né? É você insatisfazer a sua demanda de consumo, que é o seu cliente final. Perfeito? Tudo bem? Então, a questão estaria, quem falou aí correto, julgou que realmente está correta a questão. Beleza? O segundo nível de estoque é estoque de antecipação. Estoque justificado em função de características sazonais de produto, por exemplo, morango. O que quer dizer isso? Eu sou o dono da lojinha de sucos e vitaminas da esquina, né? E aí, eu sei que morango, hipoteticamente falando, tá, galera? Vamos imaginar que próximo mês é junho, né? Que junho não se produz morango. O que eu faço? Eu sou o dono daquela lojinha de sucos e vitaminas, eu compro uma quantidade maior de polpa de morango, né? Me antecipando esse período de entre-safra de morango. Então, dá-se o nome de estoque de antecipação ao nível de estoque que é criado quando eu tenho um produto com características sazonais de produção. Tudo bem? Então, acho que o exemplo do morango, até alguém falou que morango é produzido o ano todo, eu tenho minhas dúvidas, mas uma coisa aqui que eu sei que não é, o caqui não é produzido o ano inteiro, concorda comigo? Né? Tanto que agora nós estamos num período de produção, está até na rua, tem muita gente vendendo, etc. Então, substituir o morango pelo caqui, não temos discussão. Beleza? Estoque de canal é o terceiro e penúltimo, não tem muita coisa que falar. Passou um caminhão aí na IPTG, por exemplo, os itens que estão dentro desse caminhão é o que nós chamamos de estoque de canal, ou seja, é o estoque em circulação, é o estoque em trânsito, perfeito? Já observaram, por exemplo, quando você está na rodovia, os caminhões são obrigados a parar aí naquelas barreiras de fiscalização, na tributária, né? Ali a Secretaria de Fazenda de cada estado, né? Para saber se a questão do ICMS, né? Se aquela mercadoria tem nota, etc. A questão tributária, ali são exemplos de estoque de canal ou circulação, beleza? E por último, nós temos o estoque Edger, se não me engano o nome é alemão, né? Ainda bem, nós não temos mais estoque Edger no Brasil. Galera, olha só, vocês lembram, toda vez que eu falo isso, o pessoal finge que não lembra, tá? Mas, pessoal, bem que vocês são jovens mesmo, talvez vocês não vão lembrar. Mas história é para ser lida, né? Não precisa ter vivenciado para saber, tem isso também, né? Então, vamos lá. Vocês lembram que, há um tempo atrás, para ser mais preciso, final da década de 80 inteira, até 1994, para ser mais preciso, ia ao supermercado, era um programa de família. Vocês lembram disso, cara? Ou vocês vão me fazer se sentir velho sozinho aí?
Cri, né? Já imaginava. Mas, hã? Eu nunca ouvi falar. Mas eu vou contar uma historinha para vocês, tá? Bem que pra Nessa mim, época, o mercado é um hobby dela, lazer. Mas pra mim, isso é chatice. Talvez você não gosta, não, Guilherme? a coisa era mercado, né? Mas aí é que tá. Na verdade, Dejan, não é questão de você querer ou gostar ou deixar de gostar. Eu, por exemplo, gosto. Eu vou com uma certa frequência. Ainda mais agora com entrada aberta, aí que eu vou mesmo. Mas assim, a ideia na situação, nessa época que eu estou descrevendo para vocês, historicamente falando, é que os preços das coisas aumentavam muito. Você tinha uma inflação no Brasil absurdamente alta. Você ia no supermercado de manhã, era um preço, à tarde era outro. Tanto prova isso, né, que as casas tinham dispensa. Imagina você ter no seu apartamento, na sua casa, um local que você guardava as coisas. Então, hoje isso é incomum. Tem um aluno, lá em casa da minha mãe tem. Eu falei, tudo bem, mas sua mãe está fazendo isso mais pela tradição do que por necessidade. Né? Você não tem necessidade de estocar comida, diferentemente de outrora, que você tinha uma inflação muito alta, tanto prova isso que os economistas chamam a década de 80 como uma década perdida. A inflação do Brasil, acreditem, ela chegava a 1.000% por ano. O dinheiro não tinha valor nenhum. Você andava com um bloco de dinheiro na mão. É como, por exemplo, eu fui no Chile recentemente. No Chile, o dinheiro não tem valor nenhum. Você compra Paraguai, então pior ainda. Você vai no Chile, um produto, sei lá, vou dar um exemplo. Uma camisa, né? Como essa preta que eu estou, uma camiseta que eu estou usando aqui, ela custa, sei lá, 30 mil pesos, um exemplo. Né? Aí você transforma para reais, daria 20 reais. Então, ou seja, é muito dinheiro para uma coisa que não vale tanto assim. Mas por quê? A inflação ela acaba com o poder de compra do dinheiro. Né? Então, por isso que as pessoas faziam isso, viu, Lilian? Ia muita gente, levava a família inteira para carregar literalmente uma quantidade de produtos. Tanto que as pessoas faziam a compra do mês. Hoje você não faz mais isso em sua casa, né? Você tende a ir várias vezes no supermercado, né, desmembrando a quarta do frango, a quinta da carne, a sexta da verdura, porque você sabe que não vale a pena fazer essa compra do mês. Né? Então, houve uma mudança cultural nesse sentido. Perfeito? Então, o que acontecia nessa época? Os supermercados, eles compravam em grande quantidade exatamente para vender mais caro, porque eles compravam de manhã e sabiam que à tarde já poderiam vender mais caro, perfeito? Esse é o conceito de stock edge, observe. O estoque utilizado em período de grande inflação. Então, em grande inflação, criava-se o estoque edge para ganhar mais dinheiro ainda com o efeito de inflação. Galera, sinceramente, não quero que um período como esse volte no país, não, porque para variar, quem sofre mais em período de grande inflação também é o pobre, tá? Aliás, em todas as situações, sempre quem se ferra mais é sempre o pobre, né? E nossa situação ideal, eu ouvi alguém discussão na televisão, há um período para se rever. Como é que eu vi a pessoa falando? Para se rever, todos nós estamos em igualdade de condições. Até parece, né, galera? Nós estamos em igualdade de condições. Pega um videozinho que está acontecendo nas favelas aí, em relação a uma pessoa que tem uma mansão, está enfrentando o coronavírus. São situações totalmente diferentes, totalmente diferentes. Mas, enfim. Então, voltando para cá, então, essa seria a primeira criação. Essa primeira situação de criação seria o período de grande inflação, que nós não temos mais isso no Brasil, hein, galera? A inflação que nós temos hoje, ela existe, mas é uma inflação chamada de inflação rastejante, ela é baixa, né? Rastejante é o nome técnico, tá? Que é dado pelos economistas, já vi isso em algum lugar, enfim. E segundo justificativa, eu coloquei aqui para vocês, você lembra que teve um presidente do Brasil, galera? Eu prometo que não vou falar o nome desse cara aqui, não, mas é um maranhense bigodudo, vocês já viram falando desse cara, né? Fala não que esses caras são entidades, eles aparecem, tá? E o que é pior, pois é, essa tragédia aí mesmo. E o que é pior, esses caras, eles são imortais. Vocês sabiam disso, né? Eles são imortais e eles se reproduzem como aqueles gremlins. Já viram esse filme antigão? Tem 250 anos já. 250 anos para lá, e tem neto, bisneto, tataraneto, e tem 250 filhos, é um negócio assim, absurdamente... por isso que eu não falo o nome dos caras, porque eles podem aparecer aqui. Dizem que aqui em Brasília, aquele Sarney não, o Roriz morreu, né? Dizem, eu não acredito. Para mim, esse cara é imortal. Mas, enfim. Então, o que acontecia nesse período, pessoal? Houve nesse período desse presidente, foi em 1989, se não me engano. Até 91, se não me engano. E aí, o que acontecia? O governo teve uma ideia mirabolante de conter a inflação tabelando o preço dos produtos. Acreditem, pasmem, a partir de hoje, o litro do leite é R$1, um exemplo, e o quilo da carne R$10. Ninguém podia vender acima disso. E aí o que acontecia? Nós, na condição de consumidores, que fique bem claro que eu era criança naquela época, tá? Que fique bem claro. Nós íamos até o supermercado e faltava leite, faltava carne, porque os produtores, insatisfeitos com esse tabelamento, preferiam jogar fora a vender mais barato.
Perfeito? Então, foi um período que você ia até o supermercado e faltava produtos. Por isso que a segunda justificativa do estoque edge é essa aqui, ó. E quando houver risco de desabastecimento. Então, por isso que eu comecei o estoque edge falando que ainda bem nós não temos mais estoque edge no Brasil, porque é um estoque utilizado em períodos de grande inflação, não temos mais grande inflação, e quando houver risco de desabastecimento também não temos. Perfeito? Então, importante que vocês saibam que existe esse nível de estoque, mas, ao mesmo tempo, importante que vocês saibam também que nós não temos mais no Brasil. Alguém na outra sala perguntou assim para mim, professor, mas na época da greve dos caminhoneiros, né, se alguém criou esse estoque, eu até falei assim, pô, se o cara soubesse que iria acontecer aquilo e comprou, seja gasolina, seja o que for, né, botijão de gás, esse cara deve ter um pacto com algum Deus ou ter um oráculo em casa para ele saber isso. Mas sim, a resposta é sim, se ele fez esse estoque se antecipando a esse desabastecimento, o nível de estoque que nós daremos, o nome seria, sim, estoque edge. Beleza? Pessoal, tranquilo, galera. Fechamos aqui os 4 níveis de estoque. Tranquilo com relação ao nível 4, que é o estoque edge. Nível 2, estoque de canal. Nível 2, antecipação. E o nível 1, que seria o estoque de segurança. Alguma pergunta, galera? Tranquilo, sem perguntas. Tudo bem? Tranquilo? Estou tranquilo. Professor, seria bacana esses slides, essas coisas, se você pudesse colocar no grupo para a gente do WhatsApp ou no Moodle. Não, beleza, Gilson, tá tudo lá, cara. Na verdade, eu acho que você chegou um pouquinho depois. Mas você tá no grupo lá no nosso WhatsApp, não? É o Wagner que falou. Ô, Wagner, ué, você tá no grupo lá do WhatsApp, não? Acho que ele chegou mais tarde lá. Então, vamos lá, Wagner, vou repetir, tá, Wagner? Tem um link que eu coloquei no Moodle, perfeito? Eu criei um canal no YouTube com todas essas aulas, perfeito? Eu perguntei, não foi você que tinha Não, tá visitado o... eu falo do material, eu não vi. Não, é o seguinte, porque as videoaulas estão todas lá. Então, assim, com relação ao aí eu sugiro que você mande individualmente, manda e-mail para mim, pelo WhatsApp, entendeu? Que eu mando para vocês também, é uma possibilidade, entendeu? Mas, assim, eu pensei que você está falando da videoaula, entendeu? Você está falando do conteúdo em si, né? Está falando dos slides. Isso, eu estou falando do conteúdo aí. Eu não vejo muita diferença do slide acompanhando por aqui do que mandando, mas se ainda assim você achar que é importante, solicita para mim por e-mail. Você tem meu e-mail aí? Anota aí, Wagner, então. Esse aqui, ó. prof.alexandre. Maria, o que está acontecendo? Aconteceu aqui. Meu teclado é horrível, cara. Ele teclado americano. É mais fácil. Né? Muda, eu coloquei o link, mas também, né? Exatamente o mesmo que vai estar no vídeo. Fechado, galerinha. Tranquilo? Fechou. Tranquilo. Galera, foi um prazer. Ótima semana para vocês, excelente semana e até sexta-feira que vem. Valeu? Um abração para vocês. Boa noite. Boa noite. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite.